Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Conversa Podcast. Mais uma vez, esse é o 3º episódio, tá? Agora, quem tá do lado de cada mesa é o Jairo. Opa! Jairo, obrigado, cara. Do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa. da Eu que mesa. agradeço o convite. A gente tá batendo esse papo, pessoal. Vai ser bacana. Vai ser bacana, é isso aí. Conta com a gente. Então, hoje, pessoal, a gente recebe o Péricles e a Camila. Sejam muito bem-vindos. Presente. Obrigada. Obrigado aí, Paulo. Um prazer poder participar aqui com vocês. Obrigado. Prazer todo meu. Camila, obrigado, Camila. Eu agradeço o convite e vamos conversar. Vamos conversar. É isso aí. Vamos conversar, pessoal. Então, quero aproveitar, já se você considera, né, esse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí, né, que vai ser bem interessante o papo que será abordado aqui hoje, tá bom? Hoje nós conversaremos então sobre RH. Bacana, sobre consultoria, sobre RH, desenvolvimento pessoal. Muito bom. Bacana, bacana. Me fala um pouco aí a trajetória de vocês, como que chegaram até esse movimento aí, Camila, me fala um pouco. Vamos lá. Bom, então hoje eu vou começar do agora, né? Atualmente nós somos donos aí, sócios da CN Consultoria, uma consultoria de RH, onde a gente oferece aí todos os tipos de serviços dentro desse universo que é extremamente vasto. E aí, para nós chegarmos até aqui, então, a gente teve uma trajetória bem diferente entre nós, né? Então, eu trabalhei durante 10 anos em RHs aí de diferentes organizações e eu falo que eu queria mais. Então, eu queria sempre trazer um olhar de humanização para as organizações, né? Então, eu sou psicóloga de formação e eu entendo que cuidar de pessoas é a minha missão. E aí eu queria poder cuidar mais. Em algumas organizações a gente sabe que isso é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que seguir algumas regras, tem uma cultura muitas vezes mais engessada ou mais tradicional, mais rígida. E eu descobri que talvez eu pudesse, então, ter a minha própria empresa e levar isso para outras organizações e propagar essa questão aí da humanização principalmente, né? E dentro da humanização a gente consegue abordar todos os subsistemas aí de recursos humanos. E depois de um ano de CN, veio o Péricles. Presente. Realmente a minha vinda para a CN, né, para poder agregar, trazer um olhar, né, não só do RH, né, porque eu não sou de RH, né, basicamente eu sempre fui gestor. Então, e sempre com um olhar diferenciado, né, para as pessoas, porque a gente entende que são as pessoas que entregam o resultado, né, então esse tratamento humanizado, como a Camila trouxe, é super importante, né, então a ideia de eu vir para a CN justamente é para poder trazer o olhar do gestor, o olhar da empresa, né, e dessa forma a gente conseguir fazer a implantação, né, do RH mesmo, humanizado nas organizações, né, então o nosso grande desafio é operacionalizar e o humano, né? Porque as empresas são diferentes, né? Às vezes a gente consegue implementar 100%, às vezes a gente consegue implementar 80%, né? Então a gente sempre tenta adaptar, né, ao cliente, porque cada cliente é diferente, né? Então essa é a ideia, né, da CN. Então a gente ter um olhar diferenciado, humanizado e realmente a gente tentar encaixar isso nas organizações. Esse é o nosso grande desafio. Posso, Claro. ouvindo vocês, é interessante o que vocês estão falando, acredito que até ir pautando aqui o bate-papo, duas coisas. Camila, defina para nós essa questão do humano, né? Vocês usaram muito a expressão humanizar, Perfeito. humano, só para todo mundo poder entender o que seria esse humano, né? O que tanto ou a gente sente falta, ou a gente entende que seria o ideal na empresa. E para o Péricles, o que é esse olhar do gestor? Né? Porque é muito importante essa junção que vocês Sem fizeram. dúvida. Mas aí qual que seria, então? O que é o humano? Defina o humano. E porque senão eu posso entender assim, tá, então o olhar de gestor não é humano. Então, o que seria esse olhar do gestor que precisou fazer uma junção dos dois? Seria legal a gente partir por aí. O que você acha? Bacana. Perfeito. Vai lá, dona Camila. Bom, então, trazendo a questão da humanização em primeiro lugar, né, o que a gente entende, como eu trouxe, as empresas, elas tiveram, acho que principalmente
por conta da pandemia aí, que a gente começou a falar muito mais sobre saúde mental, falar muito mais sobre esse cuidado. Até pouco tempo atrás, eu não acho que seja muito tempo atrás, as organizações elas se preocupavam única e exclusivamente com os números. Então a pessoa ela vem, ela entrega, se ela entrega, ótimo, se ela não entrega, um beijo, tchau. E sem entender assim, poxa, mas será que essa pessoa está no lugar certo? Será que essa pessoa ela tem o perfil para isso? Será que o comportamento dessa pessoa se adequa ao nosso comportamento, à cultura da organização? Né? Então, a cultura da organização faz toda a diferença se eu tenho um colaborador aderente ou não a essa cultura. Então, olhar para isso é um pouco desse olhar humanizado. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa onde nós pregamos pela ética, vamos supor, e eu tenho uma pessoa que é aquela pessoa que no dia a dia é aquela pessoa que fura uma fila, que tem aquela meia entrada falsificada e tudo mais, talvez essa pessoa não se adapte a essa organização. E como que nós, como RH, vamos descobrir isso, vamos entender isso? Olhando para a pessoa, para o ser humano. Então, no momento de uma entrevista, no comportamento e tudo mais. E tem o outro lado, né? Esse é o lado do olhar da empresa. E nós temos o outro lado, que eu sempre digo que é uma grande dificuldade do RH, que a gente caminha numa linha muito tênue, né? Então, o RH ele não pode nem ser muito empresa e nem ser muito colaborador. Mas a gente precisa cuidar do colaborador. Então, por exemplo, as pessoas elas falam assim, dessas empresas mais antigas, não, pessoa é uma coisa, o profissional é outra, tem que separar. Perfeito. Chegou na empresa, os problemas ficam para trás. Cara, é impossível. É impossível. Você tem filho também? Com certeza. Pronto. Se seu filho está doente, você passou a madrugada com seu filho na emergência, querido, você não vai chegar feliz da vida no outro dia, entendeu? E aí, cadê o olhar humanizado dessa empresa de falar, cara, faz o seguinte, vai para sua casa, cuida do seu filho, fica lá, vai dormir, volta depois do almoço. Ou então, olha, a gente aqui oferece um pacote de benefícios maravilhoso, que está na moda agora. Nós temos Gympass. Beleza, eu tenho Gympass, mas eu preciso de um plano de saúde, porque eu tenho uma criança que precisa de cuidado, eu tenho um marido, uma esposa que precisa de cuidado. Alguém perguntou para o colaborador o que ele quer? Ou então, toma, vai goela abaixo. E, você tem Gympass, então você trabalha feliz, hein? Trabalha feliz porque você pode malhar... Esse é o olhar humanizado, né? É olhar para a necessidade da pessoa, porque a gente sabe que as pessoas, quanto mais felizes, mais engajadas e mais produtivas elas são. Então, não é o resultado a qualquer custo, mas é um resultado cuidando do ser humano mesmo. Exatamente. Perfeito. Legal. E aí, Pérez? Que orgulho. Por isso, antes de eu entrar, né, na questão do gestor, né, assim... a Camila, isso coincidiu muito, né, com o meu olhar, né? Aí eu já vou entrar na questão do gestor. Eu sempre, como gestor, eu procurei entender os meus colaboradores, né? O porquê que ele não estava entregando um resultado, né? Quais são as dificuldades que ele tem. Eu sempre entendi que não dá para separar o profissional do pessoal. Impossível, né? E aí o que acontece comumente nas organizações, né? Você tem um gestor e ele só vê os números. Está entregando um resultado ok, não está entregando, tchau. Né? Mas só que não é assim. A gente precisa ter tempo para poder cuidar das pessoas, entender o porquê que não está entregando um resultado, aplicar feedbacks. E aí quando você chega numa empresa, você fala... Você está demitindo a pessoa. Não está entregando um resultado. Aí eu pergunto, você deu feedback para ela? Você sabe quais são os gaps que ela tem para a gente poder trabalhar esses gaps e ela melhorar? É mais fácil de pensar. Né? Exatamente. E eu acho que até antes do feedback você deu orientação para essa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a gente ouve isso até hoje, né, na consultoria. Então a gente tem clientes que chegam para a gente e falam assim, olha, eu preciso de uma pessoa, vamos fazer um recrutamento e seleção. Eu preciso de uma pessoa que já chega jogando, viu? Porque é o que eu tinha aqui, pediu demissão, me deixou na mão, então eu preciso de alguém pronto. E a minha resposta sempre é, então a gente não vai te atender. Porque não existe uma pessoa pronta. Você pode ter, vamos supor, um auxiliar administrativo na empresa A e a empresa B está precisando de um auxiliar administrativo. Esse cara não serve para essa empresa. Ele não vai chegar jogando porque ele não conhece a cultura, ele não conhece o sistema, ele não conhece os prazos dessa empresa, os processos dessa empresa. Então não vai ter uma pessoa pronta. Né? Então...
eu acho que antes do feedback é essa orientação. Cara, a pessoa chegou, dá um norte, né? Sim, é interessante, né? essa questão de visão que deveria ser mesmo, né? Esse lado mais humanizado. Mas é muito comum, sim, nas empresas, né? O Jair até me emprestou um livro um tempo, chama Mude ou Morra, né? Mude ou Morra. Muito bom, essa questão mesmo. Se a gente está vivendo uma época, né, de mudança, uma transição, né, da velha economia para a nova economia. Isso se aplica para tudo, né? Inclusive relação entre, não só financeiro, mas relação entre patrão e empregado, né? Sim. E é muito comum, né, dos gestores, eles acabarem assim, apontando, né, ou cobrando de fato da pessoa sem levar em consideração a história da pessoa ou o momento que ela estava passando, né, Jairo? O que você fala um pouco sobre isso? Vamos lá, eu tenho uma empresa, né, há pouco tempo, mas também já trabalhei com liderança de equipe, mas agora que eu estou com a minha empresa. E eu tenho vivido essa questão da dificuldade de você conciliar exatamente o humano com essa coisa do gestor, que eu ainda quero te ouvir explicar. Que você, num mercado agressivo, porque tem isso também, o mercado sempre foi agressivo, mas acredito que ele se torna cada vez mais agressivo. Depois vocês podem até falar mais sobre isso com a experiência de vocês. Você conciliar isso, ser humano, do ponto de vista da empresa, você paga um alto preço. Tá? Que às vezes o mercado, eu acho que pode acontecer na cabeça do gestor, ele achar que ele vai ter que fazer uma escolha. Ou eu sou humano ou eu sobrevivo como empresa. Ele tem uma primeira impressão assim, tá? Porque até vocês podem falar melhor sobre isso também. Às vezes a gente tem uma impressão de que esse ser humano é passar a mão na cabeça, é ser bonzinho demais, né? Eu já ouvi muito essa expressão, você é bom demais. Eu falo, cara, não existe bom demais. É que você tem que ser bom. Que a gente confunde, não é bom, é ser humano, cara. Exatamente. Eu não estou lidando com máquinas, né? Perfeito. E aí, agora eu me deparei com uma situação que é interessante, que chega uma hora que foge da sua competência como gestor, olhar para isso. Aí é onde entra vocês. Até eu estou aqui porque eu tive o Paulo, quando ele me falou desse episódio, eu falei, cara, eu estou contratando, acabei de contratar um trabalho desse lá para minha empresa, porque está crescendo e fugiu da minha competência. Legal. Eu conseguia lidar com o pessoal, ou achava que conseguia, mas eu tenho limites, né? Porque eu sou técnico, a minha área é outra, e eu estou vendo que eu vou perder a mão e eu posso começar a fazer besteira e perco essas pessoas ou atrapalho o andamento da empresa. Perfeito. Então eu contratei um trabalho como o de vocês, e aí ele falou, pô, cara, então vai ser legal a gente bater esse papo aí, porque né, é uma experiência que você também está vivendo. Então, por isso que eu acredito que vai ser bem enriquecedor aqui o nosso papo. Mas eu vejo dessa forma, o dono da empresa também é humano. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para não... Porque a empresa... Uma vez eu fiz um curso de marketing profissional. No início, quando eu ia começar a entregar currículo ainda, adolescente, indo para idade adulta. E aí o cara falou assim, ó, pessoa jurídica não tem sentimento. E eu tive que aprender isso. Cara, pessoa jurídica não tem sentimento. E tal. E ali o cara... Marketing profissional. Mas hoje, eu olho e falo, cara, não é assim. Porque pessoa jurídica, o que é pessoa jurídica? A pessoa jurídica está lá no papel. Mas ela é feita de pessoas físicas. Eu ia falar isso. O que é pessoa jurídica sem as pessoas? Sem as pessoas físicas. É CPF, cara. São pessoas físicas. Então eu tenho ali, tanto do lado do colaborador, quanto do lado de cá, a diretoria e o dono, o fundador. São seres humanos. E o grande problema que nós enfrentamos, e quero muito discorrer sobre isso com vocês, da onde surgiu esse embate entre o lado de cá e o lado de lá. Onde o que eu percebo é olhar daqui para lá com desconfiança e de lá para cá com desconfiança, e aí a gente perde a humanidade, dos dois lados. Sim. E aí quando a gente perde esse olhar humano para o dono, para a empresa, e perde o olhar humano para o colaborador,
que é o que a gente vive muito hoje, aí é onde o estrago está feito e aí é onde precisa entrar esse trabalho de humanização dentro de uma empresa feita por humanos. É porque as pessoas olham para o colaborador e esquecem de olhar para o empresário. Esquece de olhar para o empresário. Realmente. Por isso que eu quero ver essa questão do gestor, porque e aí, como é que entra essa coisa? O cara, quando que ele se tornou menos humano? Quando que ele... Quando que eu tenho que ter o olhar do gestor e o olhar humano? Por que esse olhar humano não faz parte da gestão? O que aconteceu? Aonde que desvinculou? Eu acho que a como é que é isso? Né? Quando que esse empresário volta para o humano? Né? Porque é o que você falou. Olha o que você trouxe. Eu já vou deixar você falar. Não deixa eu falar. Olha o que você trouxe. O cara que é pessoa jurídica, o empresário, ele não pode ter sentimentos. Então, olha isso. Cara, é daí que o negócio degringolou todo, entendeu? Exatamente. Então, assim, quando que a gente Não vai misture as voltar? coisas. Quando que a gente vai entender que não é assim que funciona? Mas, desculpa, pode falar. Não, tranquilo. Até mesmo porque a sua visão é antiga, né? Então, a visão de anos atrás, as coisas estão mudando. A questão toda é que quando a gente fala de olhar humanizado, não é a gente ser brother. Né? É essa a questão. A gente não é bonzinho, a gente é justo. Ponto. Exatamente. Ponto. E aí, quando eu falo de gestor, eu vou trazer a minha realidade, tá? Assim, em todas as empresas que eu passei como gestor, eu cresci. Né? Eu cresci porque o meu time entregou o resultado. Inclusive, quando eu entrava, assim, eu consegui reduzir o quadro. Né? Porque realmente eu via que pessoas que estavam fora da nossa sintonia ali, fora da cultura, fora do que a gente esperava, aí realmente não tinha como ela fazer parte do time, né? Então, agora, e a grande questão eu conseguia reduzir o time e eu conseguia entregar um resultado muito melhor. Eu vou te dar um exemplo. Ribeirão Preto, né? Então eu era de Salvador, vim para Ribeirão Preto, entrei no grande escritório aqui, né, de advocacia, e eu entrei numa área completamente diferente, né? Eu era da área de suprimentos, né? E aí eu fui ser gerente de recuperação de crédito. Então eu não entendia nada de recuperação de crédito. Então o que eu fiz, né? Fui entender os números primeiramente para poder entender. A partir do momento que eu entendi os números, entendi o cenário, fui atacar. Onde? Nas pessoas, né? Eu fui entender ali, conversei com as lideranças ali para poder entender por que o indicador não estava legal. E aí a gente vai entendendo, fazer um corpo a corpo. Hoje, quando você vai nas empresas, a liderança, ela está ocupada no operacional. 80% do seu tempo é na operação. Esquece isso, você não vai entregar resultado. Né? É 80 pessoas olhando gente, falando com gente. E eu, como era gerente, né, eu tinha coordenador, tinha supervisor e tinha operação. E eu estava lá na operação. Eu estava negociando junto, entendendo na ponta qual era a dor do meu colaborador, porque só ele sabe o que ele precisa, não sou eu. Não pode ser top-down, porque eu não estou ali. Perfeito. Eu tenho que entender a necessidade dele para eu poder bolar um plano e falar, poxa, executa que vai dar certo. E com isso a gente conseguiu entregar um resultado, novamente consegui reduzir o time, porque realmente eu não tinha como. Eu tinha uma folga, né, na minha operação, né, que não comportava, então realmente a gente precisou reduzir. Eu entreguei muito mais. Né, entreguei muito mais. Inclusive as metas começaram a ficar agressivas de recuperação, né? Quando entrei, a meta era de 9 milhões, a gente não batia a meta. E aí eu falei, caramba, o pessoal não bate meta, 30 pessoas não bate meta, não bate meta. E aí quando eu saí, a meta foi de 35 milhões, e em vez de 30 eu tinha 25 pessoas e conseguimos entregar a meta. Né? Então, como você fez isso, Péricles? Entendendo as pessoas, sentando ali, negociando com elas, entendendo a dificuldade delas, sabendo que você não vai conseguir separar o profissional do pessoal. Né? Por exemplo, eu efetivei uma mulher que estava grávida. Né? Ela pegou, claro que a gente tem que efetivar, né? Mas ela chegou aí para mim e falou, Péricles, ó, assim, eu tô grávida, desculpa, realmente, poxa, nem precisa, eu tô me demitindo. Eu falei, não, relaxa, tudo bem, acontece, e vai fazer o quê? Tamo junto nessa. Não é descartável, né? Exatamente. Ela ficou preocupada, ela ficou com medo, assim. Ela falou, Pérez, não pode deixar que eu vou pedir demissão. Eu falei, não. Porque essa é a cultura antiga. Exatamente. Né? Que é o do PJ que não tem sentimento. É isso. Então a mulher engravidou, não serve mais. Tem filho. A gente tava quinta-feira, né? Agora, dessa semana. Eu tenho um curso, né, para analistas de RH e a gente estava falando sobre recrutamento e seleção.
E aí uma das alunas falou assim, a gente pode fazer pergunta pessoal? Eu falei, você pode, desde que você não pergunte pra mulher o que ela vai fazer com o filho dela. Exatamente. Se ela estiver trabalhando. Boa. Tá. Ou então se você vai perguntar pro cara também, você vai perguntar pro homem. Você tem filho? Tenho. Com quem fica o seu filho? Você pergunta pra ele? Porque se você for perguntar pros dois, é isso, entendeu? Se você for perguntar pros dois, beleza. Agora você vai perguntar só pra mulher? Eu ainda brinquei, eu falei da vontade de quando você ouve essa pergunta, tu pode falar, não, na verdade meu filho tá aqui na bolsa, eu trouxe ele comigo, porque, cara, se você tá se candidatando, você foi pra entrevista, com alguém tá essa criança, ela não tá pendurada no galho da árvore, entendeu? Foi bom você falar isso aí, porque aí tem um outro detalhe também, porque que nem a gente acabou de passar por uma situação dessa. A gente estava fazendo uma contratação e era para a parte administrativa, então a maioria das candidatas eram do sexo feminino. E aí quando a gente conversamos, chegamos ali nas duas finalistas lá, que atendiam melhor os requisitos, ambas tinham filhos e tal, e eu fiz essa pergunta. Mas qual que era a ideia? Era exatamente como que eu vou poder te ajudar. Legal. Porque já estava claro para mim que tinham os filhos, né? Já chegou em mim com todas essas informações, eu fui o último ali na ponta. Aí trouxeram, tem e tal, tá. E como é que tá a questão dos seus filhos e tal? Não, então, porque... Falei, não, porque eu quero ver... Já vem cheio de dedos. Falei, não, porque é o medo. Para você É o entender, medo. eu quero saber se o nosso horário vai te atrapalhar em alguma coisa, que você deixa, porque aí a gente negocia, a gente flexibiliza. Vamos flexibilizar. Legal. Tal horário quebra suas pernas? Não, esse horário dá para eu deixar lá, saio daqui no almoço. Aí tanto que a gente negociou o horário de almoço dela. Legal. Se eu saísse tal hora, eu conseguiria pegar ele com calma para levar e deixar que a pessoa que vai ficar com ele na parte da tarde. Ótimo, pode combinar, muda o seu horário e faça. Legal. Então a pergunta cabe? Cabe. Desde que não Depende da seja sua intenção, né? um impedimento. Isso vai ser uma condição impeditiva para a contratação. Né? Exatamente. O que você vai fazer? Cara, eu tenho essa dificuldade, para nós não serve. E sabe o que é legal? Isso é complicado, cara. E sabe o que é legal? A sua preocupação, né? Porque, e aí que você trouxe, mas o CNPJ é gente, né? A gente é humano também, porque às vezes só fica com olhar para o colaborador, ser de direitos do colaborador, que a gente tem que olhar para o colaborador, mas a gente precisa olhar também para o dono, né? Para o gestor, isso, né? E a partir do momento que você traz essa visão, tenha certeza que essa pessoa vai entrar, ela vai dar resultado, porque ela vê que realmente a empresa está preocupada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai entregar o máximo que ela puder entregar. Exatamente. Temos visto isso, cara, e é fantástico. É por isso que às vezes parece, eu falei para vocês, o cara vai pagar um preço, né? Parece que ele está perdendo. Às vezes até financeiramente, ele vai ter que injetar alguma coisa, ele vai ter que gastar um pouco mais, talvez, nesse... Você falou da pandemia, nós estamos tendo casos em que estamos tendo que pagar terapia. E tudo bem, porque me traz resultado. É isso. É um custo a mais, mas uma pessoa que não está conseguindo lidar com tudo que ela passou, ou está passando, com perdas, com uma coisa ou outra, cara, eu vou dispensar? Exatamente. Então complicado. E aí você traz... Mas tem retorno. Investimento. E você tá vendo como é simples ter um olhar humanizado? Não é um negócio, que nem você falou no começo, dá a impressão de que a pessoa vai passar a mão. Não é passar a mão na cabeça, né, assim, aceitar qualquer coisa. Exatamente. É isso, é simplesmente falar, poxa... a gente pode flexibilizar o seu horário de almoço para facilitar a sua vida, porque a contrapartida ela vem. E claro, se ela não vier, aí realmente a gente tem outros procedimentos, né? Então a gente vai aplicar um feedback, a gente vai dar uma advertência, vai desligar a pessoa. Claro que isso acontece. Mas, e aí a gente vê também a humanização na hora do desligamento. Porque se eu tenho uma experiência desse colaborador na qual ele foi tratado da forma como ele deveria ser tratado, a hora que eu chego lá no final para desligar essa pessoa, ela já até sabe. Exatamente. Não é um susto para ela, porque ela já recebeu feedback, ela já percebeu, ela já sabe o que está acontecendo, a gente já conversou, já teve uma troca, ela, sabe? Então, a hora que você chega, muitas vezes a pessoa fala assim, eu já até sabia. Exatamente. Eu já imaginava. Então, e aí é isso, né? Então, até o desligamento, ele não só pode, como ele deve ser humanizado. Perfeito. Então, poxa, vamos desligar a pessoa. E são coisas simples, né? Então, você vai desligar a pessoa na sexta-feira, às 5 horas da tarde? Não. Poxa, aí você vai
exaurir tudo que ela pode te entregar para você desligar. Poxa, desliga na segunda, 8 horas da manhã logo, acabou, sabe? Dá uma oportunidade para ela. Hoje tem algumas organizações que trabalham até com oferecendo aí um job hunter para essa pessoa se recolocar e tudo mais. Então, são algumas práticas, né? Como que está a questão da formação dos profissionais que vão atuar no RH? Eles estão... Como que está sendo isso? Eles estão aprendendo nessa questão humanizada? A questão toda, eu vou até trazer, né, Milo? As pessoas de RH, elas ainda não têm muito claro que o RH é estratégico. Isso. Esse é o ponto. O RH é estratégico. Elas não estão agindo com essa mentalidade, né? Então, qual o papel do RH, né? Aí o dono falou, aí você executa. Não é assim que faz, né? Vamos entender o contexto, vamos trazer soluções. A gente não é executor, a gente é estratégico, né? Então, assim, o mercado de RH está penando bastante, né? Tanto que a gente vê que algumas organizações ainda não conseguiram implementar o RH que, por exemplo, a gente traz indicadores. Por exemplo, você falou que, poxa, é rentável, é um investimento que eu estou fazendo, mas por quê? Porque você tem indicador, porque você está acompanhando. Aí você vai no RH, quais são os indicadores que você tem? Poxa, a gente nem acompanha o indicador. Como assim? O RH ele tem que acompanhar o indicador. Como você vai tomar decisão? Como você vai chegar para o empresário e falar, ó, a gente tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C. Aqui é o cenário que você tem, esses são os números. O que fica melhor para você? É isso. Mas vamos lá, você colocou algo importante e aí eu acho que vale a pena a gente dar espalhar as cartas aqui para conversar melhor. Vamos entender, a gente tem vários níveis de empresas, de como que essas empresas estão esquematizadas, né, montadas, e quem nos ouve, a gente pode ter gestores que trabalham em grandes empresas, a gente pode ter o microempresário como eu, a gente pode ter o lojista ali. Então essa coisa do RH, nem sempre ele é uma realidade de um RH dentro da empresa. Eu mesmo, eu não tenho, né? Por isso que eu falei, começou a fugir, eu era o RH, então começou a fugir da minha competência, eu tive que pedir ajuda. Vai ser legal vocês poderem falar sobre isso também, mas assim, como que funciona para toda essa realidade, esse sair do operacional não é fácil, né? Eu comecei a minha empresa no meu quarto, era eu, e daqui a pouco aí veio mais um, agora eu estou começando a sair do operacional. É muito difícil sair do operacional, inclusive, não sei se dá tempo de até abordar isso também, mas sair do operacional exige até um preparo emocional. Porque o cara que ele veio do campo, tal, ele se apega àquilo. Quando ele tem que soltar o operacional, parece que ele está perdendo uma parte. Esse é o problema. Isso dá para conversar, dá para explorar também. Então, e aí ele fica preso no operacional, daqui a pouco, aí ele começa a perceber que ele está atrapalhando o jogo. Eu também já percebi isso. Bom, mas, e aí? E como é que esse cara faz? Esse cara que não... porque o Paulo levantou a lebre do RH, mas e essa pessoa que faz o RH sem ser DRH? E o gestor, né? O gestor, tanto onde tem um RH, mas ele tem que ter esse olhar humano, e o cara que não tem RH nenhum, alguns gestores ali. Como é que vocês lidam? Porque vocês devem atender muito esse tipo de situações. Como é que é isso daí? Como é que é essa transformação? Como é que leva isso? Como é que ajuda esse pessoal a lidar com essa realidade? Eu digo porque é uma realidade minha. A gente tem, na verdade, exatamente isso que você trouxe, e nós temos duas realidades bem distintas. Então, nós temos, por exemplo, a grande empresa, certo. Onde a gente precisa muitas vezes levar para esses líderes, para esses gestores, a responsabilidade até das decisões deles. Então, por exemplo, quando a gente vai numa grande empresa, já ouvi também de gestor falar assim, mas o RH que não sabe contratar. Não, amor, quem não soube contratar foi você. Porque quem contrata não é o RH. Nas grandes empresas. Quem contrata é o gestor. Explico. É legal. Como que funciona? Nós do RH... eu falo porque eu já estive neste papel, né? Legal. Então, geralmente, como que a gente do RH trabalha? A gente recebe uma solicitação de vaga.
de um gestor. Perfeito. Então, tenho lá o cara do financeiro, gerente financeiro. Olha, eu preciso de um auxiliar de contas a pagar. Beleza. O gerente financeiro, como que é esse perfil? O que você precisa? Preciso disso, disso, disso. Beleza. Aí eu saio de lá e vou lá para minha mesinha, para minha humilde mesinha, buscar esta pessoa. E aí eu volto para esse gestor e falo, gestor, olha, eu tenho 5 pessoas aqui para você entrevistar. Tá bom, tá bom. Aí ele vai entrevistar essas 5 pessoas. Porque o RH, a gente faz entrevistas comportamentais. A gente faz entrevistas de cultura, de fit cultural com aquela organização. Mas o técnico, a gente não entrevista tecnicamente. Perfeito. A gente não tem condições de conhecer tudo tecnicamente. Né? Então, esses candidatos que nós pré-selecionamos vão para esse gestor. E aí ele vai entrevistar e vai falar, eu gostei desse aqui. Se a gente tem um RH estratégico, como o Péricles trouxe, é possível que esta analista ou esse assistente de RH que está lá na frente desse gerente fale assim, olha, talvez esse candidato se adeque melhor à sua equipe, porque o seu time é assim, assim, assado e tudo mais. Ou não. Ou se é um RH que é mais operacionalzão mesmo, o gerente vai falar assim, olha, eu gostei da Maria. O RH fala, tá bom, então eu vou solicitar a documentação da Maria e tudo mais. Quem contratou não foi o RH. Perfeito. Foi o gerente do financeiro. Ele Entendi. que escolheu a Maria, não fui eu. É quem pediu. É quem pediu. Tá. Ele que escolheu. Você me auxilia no processo. Exatamente. Eu te trago opções. Para eu não ter que ir buscar esse povo. Exatamente. Você não vai fazer a triagem do currículo, você não vai ligar para a pessoa e falar, olha, eu tenho uma vaga. Isso que vai fazer é o RH. Mas é você que vai entrevistar tecnicamente, vai falar, esse cara vai me atender. E essa parte aí que você falou, você também faz uma triagem comportamental e de cultura, se ele vai, como é que funciona isso? Se ele vai se adequar à cultura da empresa, como é que é essa jogada? A gente tem algumas técnicas, né? Então, antes de um processo seletivo acontecer, e isso independente se ele vai ser com uma consultoria ou na empresa mesmo, né, com o RH da própria empresa, existem as etapas desse processo. Digamos que hoje, algumas empresas, inclusive, já utilizam uma prova de fit cultural. O que é um fit cultural? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa na qual, vamos supor, é uma empresa pequena, está começando agora, a gente ainda não tem grandes oportunidades de crescimento, porque a gente precisa ganhar mercado ainda. Então, nesse fit cultural, eu vou entender. É uma pessoa que ela é muito movida a desafio? Se ela é muito movida a desafio, ela não vai dar para a minha empresa. Porque neste momento eu não posso oferecer esses desafios para ela. Perfeito. Isso é o fit cultural. E isso é o RH que faz. Isso quem é o RH avalia. que faz. Tá. Isso, o gestor já não exatamente. teria, é o que eu te falei, no meu caso, eu não teria competência técnica para avaliar. Exatamente. Isso. Aí é Você onde eu pode preciso de até ajuda. ter, mas às vezes a prática nossa, né, ela é Os muito... recursos Exatamente. pra isso, tá. E o que a gente sempre fala, né, é o do nosso feeling. Porque como a gente está nisso o dia inteiro, todos os dias, você bate o olho na pessoa, você fala, Não vai rolar. Para essa que vaga essa não. aqui não vai dar certo. Eu quero até trazer um exemplo, né? A gente tem a Anne, que é nossa sócia também, né? Ela é expert em recrutamento e seleção, né? E aí, algumas vezes, eu até falei, ela falou, Péricles, ó, esse candidato, cara, eu não sei não, tem alguma coisinha ali? Eu falei, não, Anne, vamos levar lá pro gestor para ele poder ver. Dava errado. Aí, quando ela fala hoje para mim, Péricles, é o seguinte, eu falo, nem manda. É isso, é a experiência, é o feeling, né? Porque realmente, como a gente tá ali no dia a dia, você vai pegando o negócio, né? E aí o gestor é complicado, porque assim, e aí você pega, né, o pequeno empresário ali. O pequeno empresário, ele tem que vender, ele tem que comprar, ele tem que fazer o marketing da empresa, ele tem que contratar. Agora imagina. Tem que cuidar do financeiro. Agora imagina, aí você pega o RH, né? O que a gente faz? A gente recebe, assim, dezenas de currículos para uma vaga. Aí a gente tem que analisar se tá enquadrado de acordo com os requisitos que vocês solicitaram, e a gente faz análise comportamental. Para a gente poder entregar, assim, 50% pronto para vocês, né? Qual vai ser o papel de vocês? Analisar se o cara é bom tecnicamente, validar se aquilo que ele colocou no currículo tá ok, porque a parte comportamental a gente já fez, né? Então, por exemplo, como a minha ela falou, aí o cara, a nossa empresa, a empresa do nosso cliente, ela está começando, né? Não vai ter oportunidades agora, não dá para a gente contratar um cara que é movido a desafios. Imagina, que você contrata agora, daqui a 3 meses ela vai sair, porque ela encontrou outra oportunidade que vai dar desafios para ela. Então, é esse olhar que realmente
o empresário ele não tem. E tudo bem, realmente não é para você ter. Você precisa contratar alguém que tenha. Exatamente. Então, a gente precisa contratar certo para que vocês entreguem resultados, para que vocês vendam bem. Porque a gente acredita muito que a organização é feita de 3 pilares: pessoas, processo, produto. Onde a base são as pessoas. Então, se eu já começo contratando alguém errado, vai dar problema, você não vai conseguir entregar resultado, você vai demitir, você vai ter problema financeiro. Então, o nosso grande desafio é contratar a pessoa certa, para que a gente não tenha mudanças, não tenha um turnover alto, porque tudo isso é gasto para a empresa, né? Então, vamos lá. Eu estou gostando muito do bate-papo porque eu tenho conversado muito com empresários e o que a gente hoje, não sei se vocês têm ouvido isso também, mas o que a gente tem ouvido muito é assim, uma dificuldade muito grande de conseguir mão de obra, né? Muita dificuldade, fala-se muito de qualificação, tá todo mundo reclamando isso. Estou ouvindo que a galera não quer trabalhar, que a galera não se adapta, que não sei o que, não sei o que fazer com esse pessoal. Vou fechar porque não consigo quem trabalhe, enfim. Tá essa coisa, né? Mas isso seria uma grande solução para esse problema? Talvez não a única, mas é um ponto importante isso que nós estamos pontuando aqui, no sentido de você não está conseguindo isso que você quer, não é que não tem, não é que não é qualificado, está faltando esse olhar mais apurado, talvez as pessoas não estão fazendo da maneira certa, está faltando essa coisa que nós estamos falando aqui de RH. E como é que está o mercado nesse sentido? Para nós que não temos lá o nosso setor de RH, não tem como eu ter um setor de RH agora, seria louco. E isso é uma realidade para muitos empresários. Como é que está esse mercado de quem vai me socorrer hoje? Está picareteado? Como é que está isso aí? Que é uma realidade de muitos setores. Sim. Como é que é isso? Então vamos lá, eu vou começar de trás para frente, Por favor. Inclusive já vou fazer o nosso merchan. Eu dei já a oportunidade agora. Você levantou a bola, eu só vou cortar. Exatamente. Então o que acontece? Nós entendemos exatamente isso que você trouxe, né? Então, as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, não tem dinheiro para pagar uma pessoa de RH. Porque o que acontece? Ou você paga muito bem um analista sênior, um especialista, tem que pagar bem, e essa pessoa toca o processo. Ou você vai contratar um assistente, que é o que o seu orçamento vai te permitir, mas você vai ter que orientar essa pessoa. Exatamente. Ou seja, então, não ajudou muito, talvez. Não resolveu o seu problema. Então, a gente oferece hoje um trabalho de RH terceirizado. Porque o que acontece? O que a gente mais vê? Eu tenho o DP, que fica lá na contabilidade XYZ, eu tenho a segurança do trabalho, que fica lá na ABC. Agora, nós temos na CN o RH terceirizado. Então, a gente, que é inclusive de onde a gente conheceu o Paulo, né? Então, nós oferecemos todos esses serviços para micro e pequenas empresas. Então, a gente faz recrutamento e seleção, a gente faz treinamento e desenvolvimento, a parte de comunicação interna, enfim. Nós oferecemos esse tipo de serviço por entender essa dor. E aí, voltando então para a questão do mercado, né, para o empresário, realmente está difícil. E não é só para o pequeno empresário, não. É para qualquer empresa, inclusive para a gente. Muitas vezes a gente tem dificuldade. E o que eu entendo? Isso, o que você atribui isso? Eu atribuo a geração nova. Né, nessa nova geração. Né? E eu tenho até medo de falar, porque a pobre da nova geração, ela está sendo massacrada. Comigo você já vai arrumar um problema. Se você começar a falar mal deles, nós vamos começar a discutir. Não vou falar mal deles. Mas é o que nós estamos ouvindo. É o que a gente ouve. Porque é o que você falou, é a geração do mimimi, é a geração que não quer trabalhar. Não, ontem, inclusive, eu escutei de uma mãe. Ela falou, ela tem um menino, acho que de 18 ou 19 anos. Aí ela falou pra mim assim, não, meu filho, ele estava ficando maluco já, com ansiedade, porque o gestor dele falou que ele tinha meta. Eu falei para ele, meu filho, não existe esse negócio de meta. A meta é do dono da empresa, não é sua. Aí eu já engoli a língua, falei, cala a boca, Camila, pelo amor de Deus. Então o problema não é a geração Z, é a mãe da geração Z. Perfeito. Quem tá criou essa geração? Quem tá criando? A mãe e o pai. E o pai da geração Z. Que a mãe não faz sozinha, né? Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? O que a gente entende é que essa geração é uma geração das experiências. Então, na época dos nossos pais, né,
eu acredito que a gente tem mais ou menos aí as mesmas idades, na época dos nossos pais, o que eles buscavam? Estabilidade. Entra numa empresa, fica 30 anos, porque eu tenho que ter casa, eu tenho que ter carro, mais de um, se for possível. Eu tenho que ter uma casa para eu alugar, porque é a hora que eu aposentar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, esta pessoa, os nossos pais, ou até algumas outras gerações que vieram aí depois, eles, não é que eles aceitavam qualquer coisa, mas assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu preciso comprar minha moto. Tenho 20 anos, quero comprar uma moto. Eu vou me acabar de trabalhar. Eu vou fazer hora extra porque eu quero comprar minha moto. Pode me explorar. Pode me explorar. Sinta-se à vontade. Acabou isso. Acabou. O que as pessoas querem hoje? Experiências. Eu quero viajar. Eu quero conhecer. Eu quero comer bem. Eu quero, sabe? E isso, o trabalho... Eu acho que a grande dificuldade é essa, que o trabalho nem sempre vai proporcionar essas experiências. Por quê? Esses jovens, eles querem experiências que custam e eles vão entrar no mercado de trabalho ganhando pouco. Pouco, né? Eu não vou sair de uma faculdade ganhando 5, 6 mil reais. Salvas poucas exceções. E aí acaba que os jovens ficam assim, então eu não vou trabalhar. Então não é para mim. E aí a gente tem a geração do nem, né? Que é o nem estuda e nem trabalha. Então é isso. Então, mas aí é que a gente corre... Não tem como, né? Também entrar nesse assunto sem entrar em política. Política, não partidarismo. Sim. Perfeito. Mas vamos lá. Então nós estamos falando de algo... Você estava falando isso daí, eu me lembrei do Titãs, né? A gente não quer só comida, né? Exatamente. Então, a gente vem de uma época em que o básico... eu lutava pelo básico. Eu trabalhava pelo básico. E quando eu quisesse um plus, a minha moto, ou trocar de carro, eu camelava, eu ia além para poder ter isso daí. Perfeito. E agora, essa geração conseguiu, com todo esse suor, dar uma vida melhor para os seus filhos. Então, eles já vieram numa situação mais confortável, diferente. E eles agora... olham e não quer só o básico. Porque o que eu tenho visto, e é muito real para eles, é o seguinte: agora que eu fiz 18, agora que eu comecei a trabalhar, cara, agora tem boleto, velho. Não Agora quero mais. tem conta, agora tem... Peraí, aluguel, como assim? Prestação, o que é isso? Aí ele está tendo que escolher entre a experiência, Exato. e que muitas das vezes os pais, com muito sacrifício, conseguiram proporcionar essa experiência, né? Eu não sei a idade de vocês, mas eu sou da época que ir pro McDonald's era, pelo amor de Deus, McDonald's, louco, Era um luxo. Era um luxo de vez em nunca, uma vez por ano e tal. Exatamente. Agora não, todo fim de semana. E o cara não precisa ser rico, velho, ele não precisa ganhar bem, o cara consegue levar o filho dele. Sim. Tá. Claro, nem todos, mas muita gente já consegue fazer. Então essa galera cresceu com isso. Então ele quer continuar experimentando. Quando ele entra para o mercado de trabalho, ele vê que não é tão simples. Exatamente. Aí é onde entra e fala, peraí, mas aí eu tenho que fazer para poder ir no cinema? Eu vou ter que trabalhar, então? Então, mas será que é trabalhar então, ou a gente cai nessa coisa do, peraí, tava todo mundo acostumado com um grupo de pessoas que trabalhavam por comida, e por moradia, e pelo básico. E se quisesse experimentar algo que todo mundo merece experimentar, ele ia ter que se acabar de trabalhar. E talvez essa galera está questionando esse status quo. E aí, é isso? Perfeito. E isso é legal você tocar, né? Porque, assim, as pessoas não querem ficar doentes, né? Assim, eu gosto muito dessa geração nobre, todas as gerações, e eu vejo que a gente precisa se adaptar. Isso, para mim, não é um problema de verdade. Né? Eu faço recrutamento de seleção, eu falo pro estagiário, né? Ele fala, Péricles, eu não vou conseguir falar agora, cara, me liga daqui a 2 horas, né? Então, se fosse na minha época, eu ia parar tudo para poder atender, né? E tudo bem, e ele tá certo em fazer isso, porque às vezes eu não consigo atender, né? Assim, a gente precisa
conciliar as coisas, né? E o que a Camila já fala sempre, né? As pessoas não estão aceitando qualquer coisa. E que bom que elas não estão aceitando qualquer coisa. Tem um lado positivo nisso. Tem muito positivo para a empresa, para as pessoas, porque a gente precisa ter um ambiente mais confortável, né? Assim, uma experiência, assim, as pessoas não podem sair da empresa doentes. O que essas pessoas novas não querem é sair doente, igual os pais delas estão. Perfeito. Aí o cara é gerente, trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha 14 horas por dia. Isso é legal? Não é legal. Eu não Não quero tá. isso na minha vida. Mas dentro desse grupo de pessoas, né, jovens que eles querem experiência, né? Será que eles querem experiência atual ou já estão pensando? Porque assim, por que eu estou falando isso? Eu ouvi uma reportagem da CBN, nesse tempo atrás, e falou que a cada 10, né, 5 entrevistados, eles levam os pais, né, para participar do processo seletivo. E a pergunta que é feita para eles, o que vocês pensam daqui 5 anos? Né? Onde vocês se veem daqui 5 anos? É uma pergunta que não cabe para eles. E nem Entende? para as Assim, organizações. não fazem sentido. Né? Assim, então, aí, será que é um imediatismo? Eu só quero viver o agora? É isso que eu vejo, assim, né? Não sei se você vai discordar, mas assim, o que eu vejo? Hoje, tudo tem na palma da mão, né? Quero comer, vou comer. Abro um aplicativo, a comida chega. Quero viajar, abro um aplicativo, eu reservo a passagem, eu reservo a casa, o hotel, ou sei lá o quê. E aí a gente não tem os processos, né? Que era, por exemplo, quero comer, por exemplo. A gente quer comer uma massa. Então tá, então deixa eu me arrumar, pegar o carro, ou chamar um táxi, ou pegar um ônibus, ir ao restaurante, sentar, esperar ser atendido, esperar o prato chegar. Isso não acontece quando eu tenho na palma da mão. E acaba que a gente se acostuma a isso, né? Então, é difícil de eu pensar daqui a 5 anos, quando tá tudo aqui fácil. Então, poxa, daqui 5 minutos chega a minha comida. Uber no começo ele era rápido, né? Agora, de vez em quando, ele demora um pouco mais. Se demorou 7 minutos, a pessoa cancela a viagem, porque vai demorar, eu quero outro. Então, o imediatismo, eu acho que traz um pouco desse pensar no momento. E por isso das experiências. Porque as experiências, elas são gostosas, são bacanas. Tipo, pular de paraquedas. Putz, deve ser uma adrenalina deliciosa. Mas chegou no solo, acabou. Pronto. Próximo. Né? Posso fazer Por favor. uma provocaçãozinha dentro de... Porque o que você falou aí eu achei muito bacana. Eu tenho uma filha de 21 anos, né? Uma de 14, e lido... teve uma época da minha vida, há pouco tempo atrás, que eu lidava muito com jovens e adolescentes. E aí tem um livro, inclusive, que esse eu não terminei de ler ainda, que é Generations. A gente não tem ainda em português, mas está explicando exatamente essas questões, dessas diferenças entre gerações, é muito bacana. Mas será que esse imediatismo não é, na verdade, porque as nossas perguntas, elas não estão, talvez, desatualizadas? Porque você pegar no dia de hoje, os dias de hoje, Sim. e você falar assim, onde você quer estar, como você se vê daqui 5 anos, isso para nós talvez faça sentido, porque na nossa época dava para se imaginar há 10 anos. Também. E eles já têm a consciência de que, não, cara, você é louco, 5 anos, eu não sei como é que vai ser o final do ano. A coisa hoje tá... Antes dava para falar assim, eu vou estudar isso. Tem profissões que tem agora que quando ele se formar não existem mais. Exatamente. E ele tem essa consciência. A gente ainda tá, né? Quando eu comecei a conversar com a minha filha, né? Depois que ela Twitter, não sei o que tem e tal, eu falei, cara, eu virei um Zé Ruela. Pô, a menina tá anos-luz à minha frente. Eu falei, onde eu me perdi? O que eu tô perdendo aí? Então, assim, talvez as nossas... Será, né? Que as nossas perguntas, a nossa abordagem, o que nós estamos levando para eles está muito atrasado e, na verdade, eles estão lá na frente falando, cara, eu não sei onde eu vou estar daqui 5 anos, porque não dá para eu saber. Sim, eu consigo... também. Vamos trazer mais próximo aqui. Porque tá complicado, cara. Até para as organizações está complicado, né? Quem ia falar que ia ter uma Covid? Então você tinha um planejamento... Acabou. E outra, eu ouço isso das minhas filhas, né? Porque depois da Covid, o que a gente começou a ouvir na TV? E vai vir mais, hein?
Vai vir mais aí. Essa pandemia levou 100 anos para você ter outra. Né? Você teve lá em 1900 e bolinha, agora você teve outra. Agora vai ser tudo mais rápido. A gente vai ter grandes pandemias vindo aí. Isso. Então elas olham e falam assim, caramba, bem na minha vez, né? Eu estou estudando aqui, mas não sei se eu vou me formar. E guerra agora, se tiver uma terceira guerra, porque antes a gente não tinha poder bélico para isso. Né? Por exemplo, você lê Yuval Noah Harari, ele vai falar naquele Homo Sapiens assim, nós vivemos um grande período de paz. Por quê? Por causa do poder bélico que nós temos. Ninguém é louco de arrumar bagunça. Tanto que agora a gente está com muito medo, porque esses rumores de guerra aí nos dão muito medo, por quê? Porque agora a gente sabe que se tiver... O Brasil vai ter que tomar um lado. Cara, assim, o poder bélico é muito grande. O negócio não é mais que nem segunda... O negócio vai ser feio. Então, por isso que tem paz. Por quê? Porque, tipo assim, não vou mexer, deixa quieto. Vamos fazer um acordo, vai, porque eu sei que senão nós destrói essa bagaça toda. Então, e eles estão aqui desse lado olhando para isso, velho. E eles estão falando assim, meu, olha aí, e se tiver essa guerra? Acabou. Eu tô estudando aqui pra quê? E se tiver outra pandemia dessa? É melhor eu viver o agora. Então eles... pelo menos agora tá certo, muito incerto pra eles, cara. Então, assim, se colocar nesse lugar e falar, cara, como é que tá a cabeça dessa galera aí? É doideira, hein? Olhando pra isso, acho que faz sentido. E aí, como é que o RH lidaria com isso? Porque vocês vão ter que lidar com essa turma agora. Eles estão entrando aí, velho. Já tá lidando. Já tem que lidar com isso. Como é que tá sendo essa parada? É o que o Péricles trouxe, né? Então, teve até pouco tempo atrás, eu entrei em contato com uma pessoa também para uma vaga de estágio. E aí eu liguei pro menino e falei, olha, da CN Consultoria, assim, esse assado. Ele falou assim, moça, eu tô almoçando, você pode me ligar depois? E aí eu falei isso pra ele, ele falou exatamente o que ele trouxe aqui. Ele falou assim, poxa, que bom que ele respeita o horário de almoço dele, né? Falei, mas você concorda que eu do outro lado falo, como assim? Mas é isso que eu ia falar. Num primeiro momento eu fiquei indignada. Eu falei, que absurdo, estão oferecendo um trabalho e ele diz que tá almoçando. Mas o cara tá certo. Então, assim, a gente já está lidando com isso. Gente, todas as situações você tem que parar e refletir, né, cara? Exatamente. Mais do que nunca, né? Exato, porque você pode estar errado, tá julgando já. É a questão toda que a gente tem que ter um olhar muito aberto, né? E eu falo isso até aqui na nossa consultoria, a gente passa por isso, né? Por exemplo, eu iria atuar na área de vendas, né? Então, a gente tende só a pegar um padrão de mercado, papapá, né? E aí eu tive algumas experiências, né? A gente debatendo, aí a Mila falou, Péricles, mas veja o seguinte, se a gente pegar esse padrão de mercado que traz, é aquela coisa que você tem que ser imediato, tem que fazer, tem que acontecer. Comercial é agressivo, agressivo. Né? E aí a Mila falou, Péricles, a gente é da CN Consultoria, a gente foca na humanização. Aí na venda, a gente não vai ser humanizado? Eu falei, Mila, você tá certíssima, você matou a pau. Aí a gente mudou, agora ela é vendas, né? Porque a gente precisa ter a mente aberta para as coisas, sabe? Porque, olha o que ela falou, a gente tem que ser humanizado, a gente precisa dar um tempo do cliente pensar, né? Do cliente analisar. Não pode ser correndo, porque a gente tem que confiar muito no nosso taco, né? Então a gente explicou bem a proposta. Beleza, vamos pegar, vamos aguardar. E o engraçado é que isso está dando resultado. Porque ela chega assim, Péricles, ó, tá vendo aqui que dá certo? Peguei e passei na segunda-feira, hoje, quinta-feira, o cliente já me respondeu, eu não precisei fazer nada. É o olhar humanizado, né? Então a gente precisa ter a mente aberta, né? Então as organizações precisam ter a mente aberta com essas novas gerações. A gente precisa se adaptar, né? Porque, querendo ou não, são elas que vão sustentar a empresa, porque o pessoal está envelhecendo, está se aposentando. E aí, o que você vai fazer? Tem que se adaptar, gente. Então, empresário, fique atento, hein? Se adapte. A CN Consultoria aqui tá para poder te ajudar, né? Porque realmente tem que aprender a lidar, gente. A gente tem que ter a cabeça aberta. E as coisas estão mudando muito rápido. Antigamente, assim, smartphone. Pronto, smartphone, né? Você lança um hoje, daqui a um mês já tem um novo com outras tecnologias. Então as coisas estão indo muito rápido, né? Explorando mais um pouco esse assunto, porque eu tenho tido essa experiência com essa turma aí que eu te falei, de jovens, filhos e tal. E aí me ajudem com isso daí, como que vocês percebem essa coisa. O que eu tenho visto? Uma angústia muito grande nessa turma, e às vezes uma paralisação, e às vezes até problemas de saúde, né, principalmente mental, por conta disso, que é o quê? Na minha época, e outras épocas, a gente não tinha muitas opções. Então, assim, cara, escolher entre duas coisas gera angústia, mais menos. Né? Ou às vezes não tem escolha nenhuma,
cara, é o que apareceu. É o curso que dá para fazer. Faz e cala a boca. Né? Hoje não. É uma época melhor, onde o cara tem muitas opções de escolha. E agora? Agora, antes, fazer faculdade era... Agora não, cara. Você não faz se você não quiser. Sim. E aí você tem N cursos, você tem N isso, você tem... Tudo você tem muito, em abundância. Isso é ótimo. Mas isso gera uma angústia muito grande. Agora, porque antes, se eu desse errado, eu ia falar o quê? E é o que muitos da minha geração faz. Cara, é o que tinha. Exato. Eu não tive a escolha que você está tendo. Ah, se eu tivesse... Peraí. Agora, a responsabilidade é toda dele. Você deu tudo. Então, essa responsabilidade é um peso muito grande. E a gente, talvez, a minha geração não teve que lidar tanto com essa responsabilidade, porque ele não tinha tantas opções. E essa turma, não. Agora é o seguinte, cara, você escolheu. Se não der certo, a responsabilidade é sua. Você escolheu. E eles estão muito mais conscientes dessa responsabilidade do que nós. Porque como a gente não teve, a gente não sabe que essa responsabilidade já existia, né? E eles estão lidando com esse nível de responsabilidade. E aí é onde paralisa. Eu tenho conversado com pessoas, às vezes amigos dos meus filhos, que estão tendo que ir no psicólogo, porque eles estão lidando com isso. Falo, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Tá terminando aí, eu não sei, eu não escolhi ainda. E aí você fala, cara, é angustiante mesmo. Porque se ele escolher errado, ele é devorado. E aí, cara, como é que esse cara... Como que nós vamos ajudar? Como que uma empresa... Isso é legal. Como que uma empresa pode olhar para esse jovem na hora de uma contratação e entender que ele está nessa angústia e ter estômago para, de repente, ter que lidar com ele lá? Porque a gente costuma falar isso para minhas filhas, né? Tudo bem se você escolher errado. Escolha. Escolha. Se tiver errado, calma, troca, ajusta. Não é o fim, não é estático, não é inflexível. E aí a empresa vai olhar assim também? Deveria ou não cabe? Como é que a gente pode discutir isso? Olha, vai depender muito, primeiro, da cultura dessa empresa e de como esta pessoa, esse jovem, chega, né? Então, por exemplo, hoje, a gente tem, inclusive, cliente nosso que tem programas de estágio com job rotation, que é muito legal. Então, tipo, eu chamo uma pessoa que não tem experiência no mercado. Você vai começar, por exemplo, no RH, você vai ficar 6 meses no RH. Daqui 6 meses você vai para o financeiro. Daqui 6 meses você vai para a contabilidade. E uma pessoa faz um job rotation. Legal. É uma opção. Mas aí essa empresa ela precisa estar aberta e tem toda uma dinâmica. Não é? Porque se eu tenho uma pessoa que vai ficar 6 meses em cada uma dessas áreas, tem vaga? Cabe essa pessoa lá? Perfeito. Tem demanda? Então tem todo um olhar estratégico. Né? Tem um custo. Então tem essa opção. Ou então você pode ter também um plano muito bem claro de carreira. Olha, você vai entrar, sei lá, como estagiário. Geralmente esses jovens vão entrar como estagiário ou como auxiliar. Mas nós temos recrutamento interno. Então, se você está na área, mais uma vez, de RH, e você não está feliz, quando abrir uma vaga para o financeiro, você pode participar do processo. E você pode ir para lá. Aguenta um pouquinho aí, vai entendendo. Se você gosta da empresa, você se adaptou a essa cultura, top. Isso daqui é o mais difícil. Perfeito. Esse é o mais difícil. Perfeito. O resto, a gente vai aprendendo, a gente vai dando um jeito, faz um recrutamento interno, promove essa pessoa, troca ela de lugar, faz um job rotation. A gente tem muitas alternativas. Quem está aqui tem que estar olhando para isso. Aí que entra o RH estratégico. Legal. E o gestor, que é o que o Péricles trouxe. Que eu ia falar, o gestor. O gestor olhar para essa pessoa e falar assim, putz, essa pessoa aqui, ela é... Que é o que ele acabou de falar, talvez, né? Então, sim. Poxa, ele veio para a consultoria para trabalhar no comercial. Poxa, mas o perfil dele não dava para o comercial. Vamos ver outra pessoa para pôr no comercial? Show. É isso. Exatamente. O gestor, esse é o papel do gestor. Quando ele conversa com a sua equipe, poxa, eu tenho uma pessoa que ela é muito boa, vamos supor, né? No meu caso, eu sou muito, modéstia à parte, eu sou muito boa no treinamento. Você vai me pôr para fazer recrutamento e seleção? Eu vou fazer. Mas, cara, se você me puser para fazer treinamento, eu vou fazer com tanta paixão. É legal ouvir isso e falar, beleza. Entendeu? E aí, o papel do gestor é esse. Analisar, identificar essas questões. Exatamente. E aí, dar esse suporte. E aí, se você perceber que eu estou aberto a isso, você também vai ajudar no sentido de, mas eu preciso que você faça isso aqui também, me quebra o galho. Por enquanto é isso. Claro. Aí o cara percebe que é uma... Né, é uma troca. É uma troca. A questão toda é o olhar do gestor, né? O gestor está ali no dia a dia, ele precisa entender onde aquela peça se encaixa.
né? Aí você vai demitir a pessoa sem antes entender, sem antes dar um feedback. Não pode, né? Em todas as organizações que eu passei, né? Eu tive pessoas em um lugar errado, né? Que eu tive que adequar, porque o comportamental tá ok, né? Ela respira a cultura da empresa, assim, mas ela não tá entregando, né? Por que ela não tá entregando? É o local. Aí quando você direciona para outro departamento ou para outra função, a pessoa começa a entregar. Eu tinha uma colaboradora, né, que nessa carteira minha de recuperação de crédito, ela atuava na carteira de autos, né, com a carteira de veículo, né, que você pega, cobra a dívida, né, então ela matava a pau. Eu falei, caramba, então já que ela é muito boa, vou direcionar para ela para outra carteira. Ela pegou e foi, caiu de rendimento, né, mas ela falou, Péricles, eu sou muito boa lá, Péricles, por que você me tirou de lá? Aí eu, com toda humildade, falei, errei, vamos voltar você para lá, né, então as pessoas precisam estar no lugar certo, mas é o quê? É a visão do gestor. O gestor erra muito, então a gente precisa estar aberto para poder escutar o colaborador, né? Não dá porque, assim, nós não entendemos tudo, não temos as soluções para tudo, né? Então a gente precisa sentar, conversar com o time, entrar num consenso e a gente toma uma decisão, né? Nesse caso era voltar, voltei, ela deu resultado. Deu resultado, voltou. É isso. O que acontece nas organizações é top-down. Então a pessoa pega, tem um plano, executa. Calma, não é assim. Você escutou o pessoal da ponta? Cala a boca e faz. Exatamente. Aí dá errado, aí não entrega o resultado. Pois é, eu acho que assim, no caso, é uma transição mesmo, né? Até se descobrir, né? Porque assim, é uma nova ideia que está chegando por aí. E isso daí já não cabe mais, né? Esse top-down, essa aqui já não vai rolar. Não vai rolar mais. Não vai rolar. E aí, dando uma viradinha, você usou uma expressão comportamental, aí eu me lembrei do Pedro Calabrese, do canal Neurovox, não sei se vocês conhecem, Pedro, neurocientista, é muito bom. Ele fala uma coisa baseada em estudos científicos, assim, 90% das contratações são por competências técnicas e 90% das demissões são por competências comportamentais. É isso aí. É real. O que fazer com essa questão comportamental? Dá para trabalhar no meu colaborador? Por exemplo, competência técnica, eu posso substituir por um com mais competência ou eu posso capacitá-lo mais. Perfeito. Eu vou investir em competência técnica nesse cara. Cursos, especialização, vamos ajudar. Por exemplo, na nossa área elétrica, eu vou trazer um fornecedor do equipamento para dar um treinamento, uma semana de treinamento para os caras ficarem top nisso aqui. Beleza. E comportamental, dá para fazer? Dá. E dentro disso daí ainda, né, só complementando, as pessoas, eles passam no processo seletivo ali, porque eles montam, no caso, uma persona. estrutura, uma persona, depois... Não é nada daquilo? Pode acontecer. Também. Então, assim, o que acontece? Vou aqui primeiro. Realmente. É aí que entra o feeling do RH, entendeu? Porque a gente percebe... A gente consegue sacar. Então, a pessoa faz assim, por exemplo, sei lá, estou fazendo uma vaga de comercial. Não, porque eu sou muito bom de venda, porque nananã, porque isso, porque aquilo outro, porque eu bati meta 6 meses seguidos, e nananã. Que bacana, me fala como que era a sua estratégia de venda. Exato. Legal. Poxa. Então, ali você já pegou, você fala, putz, já deu uma escorregada, entendeu? Por isso o RH é estratégico. Por isso que o RH é estratégico. Como que você faz? E aí, dá para mudar o comportamento? Dá. Mas qual que é o primeiro requisito fundamental? A pessoa precisa querer. Exato. Não adianta você aparecer vestido de ouro na frente da pessoa e falar, isso aqui vai te... Não adianta. Se a pessoa não quiser. Como que eu descubro se aquela pessoa está... como se diz? Aberta a isso, a aprender. Qual que seria a sacada? Feedback. Conversando. No feedback você Sim. vai ver. Se o cara for refutar, resistir, cara, não adianta eu querer. O que acontece? A gente tem uma série de ferramentas, claro, né? Técnicas, enfim. Então, por exemplo, a gente pode aplicar uma avaliação por competências nessa pessoa, e aí a gente identifica quais são os gaps, e aí a gente treina, a gente dá livro para ler, bota para assistir filme. Tem 1001 coisas que a gente pode fazer. Mas antes de qualquer coisa, é o bate-papo. Cara, olha, eu tô vendo que assim, você entrega o resultado e tudo mais.
Quer ver um grande exemplo? A laranja podre da equipe. Então é aquele cara que entrega resultado, não sei o que, mas na hora do cafezinho tá lá. Inferno. O que aconteceu? Você viu? Que nananã. Chama esse cara. Qual que é o seu problema? Tá pegando. Porque assim, você está entregando. Por que você está se queimando aqui? Ah, porque eu estou infeliz, porque eu estou insatisfeito. A empresa não vai mudar. É isso aqui. Você está disposto a continuar? Você gosta do que você faz? Você está afim? Ah, não sei. Então, a gente nem investe esse muito, tempo. tá. Ah, não, poxa, realmente, talvez eu não tinha pensado por esse lado. Então, vamos junto. Vamos lá. E pode acontecer até da pessoa virar para você e falar, então tá, então você me ajuda? Você vai me dando feedback? Olha, eu vou te pagar um treinamento, você vai fazer, sei lá, a pessoa não se comunica bem, ela é agressiva na comunicação. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar um treinamento, você vai fazer esse treinamento e a gente vai fazer o acompanhamento seu. Tudo bem? Vai lá, faz, volta, me conta como foi, nananã, e aí a gente vai acompanhando. Vocês têm visto, tem case, tem... Porque isso que você falou agora é fundamental. A gente investe pesado num treinamento técnico. Esse tipo de investimento, treinamento comportamental, você tem visto, dá retorno, vale a pena, tem visto com seus olhos falando, cara, o cara não era técnico, não era para o cara se comunicar para vender mais. Era algo mesmo aqui para a convivência, era uma coisa, questão comportamental mesmo. E dar resultado e falar, é um investimento que vale a pena ou é teoria? Não, sim. Você vê na prática isso? Sim. A gente tem até um caso, né, um case nosso, que eu fui fazer treinamentos para líderes em uma indústria, né? Exatamente. É aqui próximo do Sertãozinho, aqui né? próximo. E aí eu fui fazer esse treinamento, era uma liderança X, que estava com uma certa resistência, enfim e tal. Então a ideia era a gente trabalhar essas resistências e trazer também temas atuais em liderança. E aí eram 12 módulos, durante 6 meses essa liderança foi desenvolvida. Foi um programão, assim, bem legal. E aí, quando a gente chegou no segundo módulo, a gerente de RH me chamou, ela falou assim, Camila, o gestor da fábrica, ele gostou tanto do seu treinamento que ele acha que a equipe dele também tem que participar. Legal. Porque a equipe precisa ouvir o que eles estão ouvindo. E aí a gente criou, então, um programa para as equipes, que eram 8 módulos. Então foram 6 meses para os líderes e 4 meses para as equipes, para que todo mundo estivesse ali falando a mesma língua. Tá. Exatamente. Perfeito. E aí, com isso, a gente consegue esses resultados. Porque o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa, primeiro, ela nem sabe que ela não se comunica bem, por exemplo. Show. Ela nem sabe. Ela não conseguiu visualizar isso. Ela não consegue visualizar. Ou ela até sabe que ela não é muito boa nessa comunicação, mas ela não sabe o impacto disso no dia a dia. Por quê? Não teve feedback. Porque não tem feedback, porque não tem acompanhamento, porque não tem números. E aí, quando você traz para um treinamento, que você coloca lá uma dinâmica, que você coloca uma atividade, o cara fala, putz, então é isso que acontece? Ah, então era assim. E aí eles mesmos, e o legal também desses treinamentos em grupos maiores, é que um começa a policiar o outro. Então, por exemplo, o que eu fazia, né, nesse time? Eles tinham, toda semana, né, a cada 15 dias, na verdade, eles tinham um dever lá, que era ler um livro, um capítulo de um livro que eu indicava. E aí, quando eu voltava dali a 15 dias, tinha gente que falava pra mim, fulano não tá lendo, viu? Fulano tá pesquisando na internet, não sei o quê. Então, eles se policiam. Por quê? Porque são pessoas... Aí tem o outro lado, né? São pessoas que estão engajadas, são pessoas que veem o significado daquilo, a importância, e aí acaba que todo mundo trabalha em conjunto e o resultado vem. Mila, e sabe também uma questão? Ela se sente parte da empresa. Se sente olhada. É isso, né? Também, às vezes, o colaborador tá ali, aí ele não tem feedback, ele é deixado de lado, ele não se sente parte da empresa. Aí, realmente, ele fica desmotivado mesmo, né? Então, assim, a gente precisa... Pelo amor de Deus, gente, aplica feedback, pega 5 minutinhos, teve um problema, fulano, vem aqui, vamos conversar, aplica feedback, porque você já pega, você já dá orientação, né? A pessoa se sente olhada, se sente fazendo parte da empresa, né? Então, é isso, entendeu? E ela não só quando tem problema, né? Quando elogia isso, também. Elogia o colaborador. Poxa, quando elogia, principalmente. Claro, Quando elogia, claro. principalmente. Isso, a gente entra nessa vibe de que, não fez mais que obrigação. É que nem filho quando tira 10, né? Não fez 10. mais que Não, obrigação. você tá louco. Não, putz, você tirou 10, que massa, você é top. Agora, um outro olhar também é assim, o colaborador, você falou algo muito importante, que é o colaborador
procurar, né, os colaboradores que nos ouvem, assim, procurar ter esse olhar. Cara, como é que está o meu comportamento? Eu vou contar uma experiência rapidinho comigo, que foi muito legal. Foi assim, ó, eu trabalhava, ainda no início de carreira, vamos considerar. Eu trabalhei numa indústria, 6 meses, com um chefe que pensa num cara que batia. O negócio era... Eu não estava acostumado com aquilo, velho. Eu quase desisti. Um cara... Não sei, não vou discutir a questão comportamental dele, mas o cara era violento. E aí eu falei, não aguento esse cara, meu. Quase que eu desisto. Mas fiquei até o fim, terminou o projeto. Aí eu fui para uma outra fábrica. Cheguei lá, o chefe era uma moça, uma maravilha, bom de lidar. Eu falei, que delícia, agora sim. Aí ficamos de boa, tá 1 mês, esse cara foi embora. Falei, tá. Aí ficamos lá sem chefe um tempinho, daqui a pouco, tá vindo um cara novo aí. Quem era? O cara da... Quando eu soube, eu falei, não, vocês estão brincando, cara. Deus do céu, vai começar tudo de novo. E ali o projeto era maior, eu ia ficar mais tempo com ele. Aí um dia eu tava no aeroporto e eu sempre gostei de comprar aquela Você S.A. e tal. E ela de vez em quando lança umas coleções, uns livrinhos. Aí tinha um Como Lidar com Pessoas Difíceis. Aí eu falei, é esse. Vai me ajudar, vou comprar esse livro porque o cara tá vindo aí, ele é difícil. Meu, ainda no avião, tô lendo aquele livro, que paulada. Eu vi o quanto eu era difícil para ele lidar. A minha desorganização. Por que eu apanhava? Né? Não vou discutir se ele devia bater ou não. Apanhava sentido figurado. Não era chicote. E aí eu comecei a mudar o meu comportamento. Cara, o dia que eu saí desse projeto, a gente era amigo. Olha. Do cara falar pra mim assim, Jari, tô perdendo um braço direito meu, cara. E a gente é amigo até Hoje. Então, assim, o colaborador... Eu não tinha essa visão. Ele era o miserável da história. Mas não, cara. Eu tinha um problema comportamental que causava sofrimento pro cara e era reativa a coisa. Então é legal isso daí, né? Existe essa percepção? Vocês percebem? Ou é mais difícil isso partir do colaborador? Tem que sempre partir da empresa? O que vocês têm visto aí? Eu vejo que é mais difícil partir do colaborador. E aí até na psicologia a gente trata isso, né? A gente fala que quando, por exemplo, eu não gosto do Paulo porque o Paulo é muito desorganizado. A desorganizada provavelmente sou eu. Né? A sombra, porque eu me incomodo no outro aquilo que eu não quero ver em mim, eu vejo no outro e me incomoda. Projeção porque eu estou... de sombra. Exatamente, é a projeção. Então, existe muita dificuldade do colaborador em enxergar isso, porque o problema está no outro. Eu estou aqui, eu sou legal, eu sou gente boa pra caramba. O cara que é grosso comigo, o cara que é grosseiro, o cara que grita, o cara que não sei o quê, mas por quê? E aí a gente não entra no porquê, né? A gente está ali existindo na organização. Então, a dificuldade dos colaboradores é justamente essa, de olhar e falar assim, mas por que isso está acontecendo comigo desta forma? O que é mais fácil? Que é pessoal mesmo? O que é mais fácil o colaborador falar? Porque também meu chefe puxa o saco do outro ali, ó. É mais fácil falar isso. Claro. Resolve mais rápido. E esse também é um ponto que vem com a maturidade. Também. Eu já passei por isso também. Certo. Entendeu? Então, é muito mais fácil você pegar e ir embora. Vou sair da empresa, e você chega na outra empresa, tem um pior. Né? Então, realmente vem da maturidade da pessoa também. Né? Eu falo que a gente precisa ser político. Né? Então, a gente precisa entrar em todas as áreas. Se a gente vai sair da empresa, tem que sair com a porta aberta, né? Porque o mundo é muito pequeno. Sim. Do nada... A prova aí, ó. A prova. O mundo é muito pequeno, então se você fazer alguma coisa errada aqui, né? Depois você vai precisar dessa pessoa, essa pessoa não vai te ajudar. Né? Então, você tem que ser político ali, né? Você tem que ser político, tem que ser correto, né? E vem com a maturidade. Isso e no campo de trabalho, né? A gente está ali trabalhando e tal. A gente dá treinamento, né, de NR10 e é um treinamento diferenciado, né Jair? Assim, a gente está muito próximo das pessoas, né? Passando toda a questão de segurança nas instalações elétricas. E é muito comum, assim, quase sempre, quase todos os treinamentos falam, por que fulano não estava aqui, né? Que é o gestor, muitas vezes, né? Acaba... Por quê? É algo diferente, sabe? Assim, é algo que está sendo na prática, né, Jair? Assim, que a gente tenta passar para o pessoal. Então, a gente vive aquilo e a gente aplica um determinado método de segurança que não é a realidade, às vezes, da pessoa. E aquilo ali, falando de comportamento, né, aquilo ali acaba desmotivando, que ele acaba ficando, minguando, o cara some, né, na questão de comportamento na empresa, né, acaba ficando por ali mesmo.
foi isso, né, que a gente tem visto por aí, né, nas empresas. Né? Tem uma parte de... Você tocou nessa coisa de treinamento, e aí eu queria ouvir de vocês. O nosso treinamento é estritamente técnico. Só que não tem como, principalmente quando a gente fala de segurança, cara, a questão é muito comportamental. Exato. A questão é muito emocional, né? Essa coisa do... Como é que está o estado psicológico do cara naquele dia para exercer a atividade que ele realizou ontem. Talvez ontem ele conseguiu realizar com segurança, hoje ele vai fazer a mesma atividade, no mesmo equipamento, mas ele está com outra cabeça, não é o mesmo cara. Sim. E aí os mesmos procedimentos ele pode falhar. Sim. Então, nesses treinamentos a gente percebe isso. Às vezes você começa a trazer um pouco dessa humanização para o treinamento. Aí você ganha, galera. Porque o treinamento técnico, pelo amor, né? Quem já aplicou esse tipo de treinamento, é você falando e os caras, né, slide, aquele negócio. Quando você começa a trazer essa coisa do dia a dia e de o que acontece do companheiro e do negócio e tal, pronto, aí a galera acorda porque faz parte da realidade deles. Toda essa... Como humanizar todos esses processos da empresa? Um treinamento... Agora a gente voltou lá para o início do nosso bate-papo. Vocês abriram com essa questão da humanização. Sim. E aí eu vou repetir talvez uma pergunta que eu fiz. Aonde que desvinculou? Aonde que a empresa deixou de ser humana? E como que a gente faz para... Porque a gente precisa humanizar tudo dentro da empresa. Sim. Onde que a gente errou aí? Onde que a coisa desgringolou para... Hoje a gente tem que falar assim, a empresa tem que ser humana. Cara, é óbvio. É óbvio. Mas por que... que óbvio, não é, então, mas né? por que é tão difícil? Sim. O que aconteceu? Que loucura. Eu acho que tudo degringolou lá no início mesmo, né? Lá no Taylorismo, lá no Fordismo. Perfeito. Onde a gente estava lá só para apertar parafuso. Né? Então, era Taylor, né? A administração era Taylor, né? Dos tempos e movimentos. Isso, então, poxa, o cara ficava com um cronômetro do lado ali, cronometrando em quanto tempo o colaborador, que na época era empregado, né? Não era colaborador. Quanto tempo que o empregado levava para fazer X apertadas de parafuso, e aí a pessoa era remunerada por isso. Tá. Então, enquanto menos tempo eu apertasse mais parafuso, eu ganhava um bônus. Perfeito. Parece alguma coisa que a gente conhece hoje em dia, não é mesmo? Só que tem um nome bonito hoje. Então, se você bate a sua meta, você tem uma remuneração variável. Exato. Olha que nome bonito que a gente traz. Bem melhor, né? De lidar. Né? E não tem o cronômetro ali do lado, né? Mas tem o gestor. Mas ele tá em algum lugar. Mas tem o gestor. Ó, tem lugares que tem os painéis, né, de meta. Isso. Então, assim... exatamente. Foi mudando os eu nomes. acho que o nosso problema começou lá. Não está agora. O que eu acho que agora está mudando é trazendo este olhar da humanização de que, olha, as pessoas, elas precisam estar aqui felizes. Não existe esse negócio de o cara vai vir aqui trabalhar ou a cara vai vir aqui trabalhar. E para mim pouco importa se está feliz, se está triste, se está bem, se está mal. O importante é entregar. Não vai entregar. É o que o Péricles falou. Pode entregar? Pode, mas eu vou precisar de muito mais gente fazendo o mínimo para eu chegar ao meu resultado. Agora, se eu tenho pessoas engajadas, pessoas felizes e tudo mais, eu tenho menor quantidade de pessoas entregando muito mais. E eu acho também que, voltando até lá para o início, a gente tem os dois lados, né? Então, no começo eu falei que a nossa linha tênue é entre a empresa e o colaborador, para onde que eu vou pender ou não pender para nenhum dos lados. A gente tem a organização, que é resultado, 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 a qualquer custo. E a gente tem também, hoje em dia, os colaboradores que confundem o fato de haver a humanização com a empresa tem que me dar tudo e eu entrego se eu quiser. Perfeito. Não, a empresa não tem que te dar tudo. Exatamente. Ela pode te dar tudo, ela pode oportunizar muitas coisas, ela pode flexibilizar um horário, mas tem que ter a contrapartida. Perfeito. E hoje as pessoas elas estão esquecendo da contrapartida. Perfeito. E aí, quando as pessoas esquecem dessa contrapartida, a gente volta lá para o Taylorismo. Porque daí o que o gestor ou o empresário vai entender? Tá vendo? Não pode. Fui bonzinho, Não posso. não deu certo. O negócio Pessoal é tá com tava o chicote certo. na mão. É isso. É o que a gente ouve. Mas tem um livro bacana, né? Assim, é um livro que eu amei ler. É o livro A Felicidade da Lucro, do Márcio Fernandes, né? Ele traz a experiência dele lá na Electro,
né, como CEO. Então, foi espetacular. Ele traz números naquele livro lá, né? Então, as pessoas estavam engajadas, estavam felizes, né? Assim, dá lucro, dá resultado. Aí você vai lá na Heineken, né, tem um departamento da felicidade. Gestor de felicidade. Hoje essa é uma profissão, né? É uma profissão. Tem curso na faculdade, né? Falando de felicidade, né? Então já tem estudos que comprovam que a felicidade realmente vai dar lucro, não só do Márcio Fernandes, mas outras universidades renomadas aí no mundo, né? Então, assim, a administração, né? Aí trazendo, né? Puxando um pouquinho para minha sardinha, né? A administração, ela vem se atualizando ao decorrer do tempo, tá? Então a gente tem várias teorias da administração. A questão então a gente precisa pegar todo esse aparato e ver o que é melhor, né? E a gente usa um pouquinho de tudo, né? O Taylor a gente usa até hoje e precisa usar porque faz sentido. O Fordismo a gente utiliza até hoje, né? Teorias humanísticas, né? Então isso é um compilado que vai dar para a gente respaldo, para a gente poder tomar as decisões, para a gente poder executar um plano de ação, né? Então, a administração ela é linda porque ela traz várias vertentes e não tem uma correta. Tem que ter uma que se ajusta à sua organização. E pode ser um pouquinho de cada coisa. Agora, a questão toda é que a gente precisa estar muito aberto. E aí eu trago um pouquinho de liderança, né? Então, você tem os níveis, tem os diferentes tipos de líderes, né? Tem aquele líder que é mais brother, tem aquele líder que é mais firme, né? Tem aquele cara que é mais flexível. Qual o melhor? Não existe. Não existe. Esse é o ponto, né? Esquecem padrões. Vocês veem os padrões de mercado, esquece. Faz o seu padrão, né? Beleza, pega ali como referência e adapta para você. A gente está muito acostumado então a empresa deu certo, eu vou pegar, vou implementar, esquece, cara. Tem que ser assim. Exatamente. Nada tem. Perfeito. Né? Perfeito. E a gente estava discutindo sobre o RH terceirizado, né? Então a gente estava debatendo. Aí a gente conversando, né? A Mel falando, pera, realmente não tem. As empresas são muito diferentes, né? As empresas querem uma coisa personalizada, uma coisa dela, e tem de ser. E elas estão certas. Esquece o padrão, né? Porque o padrão, gente, não serve. Acabou. Mas o que é você? Pega aquilo ali e ajusta para sua realidade. Tá uma delícia conversar com você. Mas vamos lá, uma coisa interessante, né? Dentro que vocês acabaram de falar. Eu entendo assim, vamos pegar o meio ambiente. Então, agora, minha filha esteve na Escócia e tem um negócio lá em Edimburgo, acho que tem uma parte da cidade que é subterrânea e ela fez os caras explicando que a gente já leu muito sobre isso, mas o pessoal jogava as fezes na rua, né? Vocês já leram isso daí. Então, ela ia jogando na rua, aí veio negócio de peste e tal, enfim. E aí para ela aquilo foi... Tá, aí a gente resolveu. Como que a gente resolveu? Então, por exemplo, o saneamento básico e tal... Legal, não temos mais fezes na rua, melhorou muito, resolvemos o problema. Só que a gente jogou lá no Rio Tietê. Caramba, e agora? Lascou o rio. E agora, como é que nós vamos resolver o problema? Mas tivemos uma grande ideia, resolvemos parte do problema e nos pensou muito bem, criamos outro. Hoje a gente tem estações de tratamento de esgoto. A gente teve que resolver o problema. Exatamente. E isso vai em várias áreas, que de repente cria outro problema e aí agora alguém vai ter que quebrar a cabeça para resolver. E assim a gente Só que vai. tem uma curva aí subindo, né? Melhorando. Tá? Isso. Antigamente as pessoas fumavam no avião. Perfeito. Hoje não tem mais isso. Né? Então, onde eu quero chegar, né? Isso que você falou assim, não é que mudou. É que é assim, começou assim, né? E era o que dava para fazer. Exatamente. Era como viram que era uma solução. Precisava-se de uma solução e era a solução que tinha. É isso. Eu entendo que, aí você falando assim, agora nós estamos entrando, né? A coisa tá, precisamos humanizar, as pessoas estão adoecendo, as pessoas não dá mais para trabalhar desse jeito. Exato. Gente, não tá legal. Como que vocês estão vendo esse movimento? Estamos mesmo melhorando? O que vocês sentem? Como é que está a resistência a isso? Como é que está a aderência desse processo? Está melhorando mesmo tanto a qualidade de vida dos colaboradores quanto para as empresas? Não vou fazer a pergunta como que vocês veem isso daqui a 10 anos, que não vai dar, nem assim, mas como que vocês veem aí para frente? Sim. Como é que está a coisa nessa essa humanização? Ou você está preocupado? Vocês estão preocupados assim, gente, o esforço nosso está sendo muito grande, mas olha, desanima, porque o negócio aí... Como é que vocês estão vendo esse movimento?
Eu vejo que está acontecendo sim, em algumas organizações mais rapidamente, outras nem tanto. Principalmente aquelas que são multinacionais, elas já estão muito mais avançadas nisso. Né? Então, por exemplo, no Brasil a gente está pesquisando sobre a semana de 4 dias úteis. Na Europa isso já é uma prática. Tá. Né? Então, quando a gente fala de multinacionais, elas estão... Algumas delas também, né, gente? Não são todas. Mas algumas delas já estão bem à frente. Então, assim, é um processo que vem sim acontecendo. E a minha visão é que ou as empresas se adaptam ou elas não vão ter mais pessoas trabalhando para elas. Por conta do que a gente estava falando lá atrás, da geração Z, geração millennials, tudo mais. Porque são concepções que vêm mudando. Nós teremos um problema muito maior, né? Exatamente. Aí vai colapsar. Como é que a gente vai fazer? E aí, o que acontece? O que a gente vê hoje? O tanto de jovens empreendedores que a gente tem. Perfeito. Quantos jovens que hoje em dia estão empreendendo? Acha-se um caminho, né? Acha-se um caminho. E aí, o que acontece? Esse cara que está empreendendo, ele podia estar lá na organização. Mas por que ele não está lá na organização? Porque lá ele não vê perspectiva, porque lá ele não vai ser bem cuidado, porque lá ele não sei o quê. Então, ou as empresas se adaptam, ou vai dar ruim. Vai dar ruim, porque assim, não é que não vai existir pessoas para trabalhar, não vão existir pessoas para trabalhar, vão existir. Sempre tem, né, alguém. Mas é o que eu sempre costumo dizer. Vai ter gente? Vai. Agora, vai ser boa? E a qualidade disso? Vai ter talento? Como é que vai ser o resultado disso? Entendeu? Legal, perfeito. E sabe o que é legal, Mila? Você estava vendo isso lá na Você S.A. 10 anos atrás. Isso que a gente está fazendo agora, né? Então, é uma coisa que já estava acontecendo lá atrás, né? Assim, realmente precisa de um tempo aí para as empresas poderem se adaptar, ajustar indicadores, mudar um pouco da cultura, porque você não consegue mudar a cultura de uma hora para outra. A cultura é a sua fundação. Você é daquele jeito. Você chegou ali do jeito que você pensa. Exatamente. Porque a cultura nada mais é do que os valores dos empresários que fundaram aquilo ali, junto com a estratégia, que é a visão. Então, o que é a visão da empresa? Onde ela quer estar a longo prazo, médio prazo, ela vai determinar. Então, para que eu alcance isso, eu tenho os meus valores. E quem que traz os valores? Os donos da empresa. Ponto. Então, a cultura da empresa nada mais é do que isso. E ela chegou onde ela chegou com esta cultura. E é difícil, né? Você ter que... eu vou ter que mudar, vai ter que mudar, porque se você não muda, você quebra. Mude ou morra, né? Mude ou morra. Exatamente. E a gente tem vários exemplos no mercado, vários exemplos que a gente poderia dar, né? Então tem que mudar, né? As pessoas precisam mudar, as empresas precisam mudar, precisam estar abertas, porque as coisas estão sendo muito rápidas. Então, se a gente não muda, a gente já está defasado. Eu acho que um grande exemplo, né, desse mude ou morra, trazendo para as organizações, são, por exemplo, as videolocadoras, né? As videolocadoras. Perfeito. O que aconteceu com as videolocadoras? Elas não se adaptaram, elas não entenderam o mercado. A gente desenvolveu um outro sistema que hoje atende a esse negócio. Por exemplo, a Blockbuster. O movimento, né? A Blockbuster era a maior de todas. Por que não tem um streaming da Blockbuster? Por que nunca criou-se um streaming da Blockbuster? Ela era a maior locadora dos Estados Unidos. Cadê ela lá? A Kodak. Nesse livro aí, que Mude ou Morra, né? Ele fala ali que antigamente você comprava uma bicicleta, né? Você comprava uma bicicleta na internet, você recebia uma caixa cheio de peças de bicicleta. Né? Então você teria que montar a bicicleta, né? Então, ou seja, você está comprando peça. Aí o idealizador, né, da Amazon, no caso, ele cita ali, hoje você compra uma bicicleta, o que você vai ter que fazer, no máximo, é acertar o guidão, né, alinhar ela, porque ela você vai receber a bicicleta. Né? Então, você comprou aquilo, então é isso que você vai receber. Então, essa mudança está acontecendo. Com a necessidade do cliente. Olhando para o cliente. Sim. E você deu esses exemplos, então assim, quando eu não percebo um movimento que está acontecendo, ou eu percebo que tem algo acontecendo e fico reclamando. Poxa, mas o que está acontecendo? Por que esse pessoal faz assim? Era tão bom antes. Em vez de eu falar, cara, tá mudando, vai mudar. Né? Às vezes eu converso com o pessoal e falo assim, gente, é isso, vai mudar. Acabou, não adianta reclamar e não adianta querer trazer, vai mudar. O que nós vamos fazer para procurar solução. É isso daí. Às vezes, é como a gente fala, né? O problema é sempre o outro. O problema é o governo, o problema é a concorrência, o problema é isso. Cara, você tem que se adaptar a tudo.
É isso a sua aí. empresa precisa estar adaptada a tudo, o colaborador precisa se adaptar a tudo, porque as coisas estão mudando. Então, se você ficar reclamando e não correr atrás da solução, você vai quebrar. Ah, ninguém quer trabalhar, não acho ninguém. Cara, tá mudando a coisa, né? A gente falou muito sobre isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Quando, no caso? Só tem um tempo, mas que tá mudando, tá mudando. Tá mudando. Vai Um continuar. exemplo aí básico aí é a questão dos taxistas, né? Perfeito. Quando veio o Uber, virou aquela coisa, aquela guerra, não vai entrar Uber aqui. Mudou. Acabou, cara. Acabou. É isso. Estamos aí agora convivendo. Exatamente. Juntos. Causa um estranhamento, uma resistência. Se você só resistir, você quebra. E sabe o que é legal? Tem lugar para todo mundo. Não acabou o taxista. Né? Tem Perfeito, lugar pra todo mundo. perfeito. São parceiros. E né? a gente vai... É o que eu falo também para Mila, né? Às vezes de falar, nossos concorrentes falam, não, são nossos parceiros de RH, porque tem lugar para todo mundo, gente. Tem lugar para todo mundo. Se você presta um bom serviço, você sempre vai ter cliente. É isso que a gente tem que ter na cabeça, né? Então, sempre tem que estar esperto, né? Quais são as necessidades dos clientes para a gente poder se adaptar, né? O nosso produto está atualizado, tá bom? Porque hoje a gente está falando de RH humanizado e amanhã o que a gente vai falar? Então, a gente precisa se ajustar para isso, né? A gente precisa ficar alerta, né? Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, agora essa questão, falamos bastante aqui sobre empresas, né? RH humanizado e tal. E agora, para o lado do colaborador que queira entrar para uma empresa, como ele deva se preparar, né? As dicas aí com relação, talvez, a LinkedIn, como se preparar nessa questão aí. Fala um pouco sobre essas questões aí. Falarei. Vamos lá, então. Bom, eu acho que hoje fala-se muito do LinkedIn, né? Então, porque precisa ter um LinkedIn, precisa não sei o quê, mas a gente também precisa de ter um bom currículo. Então, não é todo mundo que está lá no LinkedIn. E o que eu vejo? Primeiro, as pessoas elas precisam saber escrever um bom currículo antes da gente chegar lá no LinkedIn. Então, para que serve o objetivo lá no currículo? Que todo mundo põe, né? O objetivo é para a vaga que você está se aplicando. Qual que é o objetivo? O objetivo não é trabalhar nesta renomada empresa. Não, o objetivo é vaga XYZ. Ou, no máximo, atuar na área de tal. Então, vai colocar as experiências lá no currículo. Pelo amor de Deus, não escreve só o cargo. Empresa X, cargo, auxiliar administrativo. Empresa Y, cargo, assistente. Beleza, você fazia o quê dentro dessa área? Então, coloque lá o cargo, as atividades, o período que ficou nessa empresa. Tenta fazer um currículo enxuto. Mas eu trabalhei em 10 empresas. Põe as 3 últimas. A gente, no momento de nós fazermos uma triagem, a gente leva em média, acreditem se quiser, 6 segundos analisando um currículo. Se eu tenho um currículo de 5 páginas, eu não vou ler. Esquece. Não dá. Porque imagina, eu tenho 10 vagas para trabalhar. Se para cada 10 vagas, dessas 10 vagas aí, eu recebi 50 currículos, eu não vou ler. Eu não vou ler tudo. O que eu vou procurar? Vou procurar palavras-chave ali que vão me trazer uma primeira triagem. Exatamente. Depois disso eu vou olhar. Então o currículo está resumido, né, bem organizado, que eu bato o olho e eu já consigo identificar os principais pontos. LinkedIn é a mesma coisa. A única questão é que no LinkedIn a gente tem algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, preciso buscar vagas. Geralmente as pessoas, e essa é a dica de ouro, geralmente as pessoas vão lá no LinkedIn, tem lá uma abinha escrito vagas, aí eu clico lá, vai me trazer uma lista de vagas. Mas a grande sacada do LinkedIn da gente procurar uma vaga eu clico em publicações, que lá na parte de cima do LinkedIn tem, né? Empresas, pessoas, publicações. Eu clico em publicações e aí aparece um campo buscar. Se eu digitar ali, vai me aparecer todas as publicações de vagas. Porque, por exemplo, às vezes a gente divulga lá 10 vagas. A gente monta a arte e posta. Como vaga ou como publicação? Como publicação. Publicação. Só que na vaga, lá no campo de vaga, eu não posto tudo. Então, nas publicações tem muito mais. Então, olha sempre nas duas coisas. Tem as duas coisas pra gente olhar. Legal pro pessoal. Outra coisa, entrevista. Hoje em dia a gente faz muita entrevista online. Não é porque é online que a gente pode fazer de qualquer lugar. Então, eu já fiz, por exemplo, uma entrevista que a pessoa estava no estacionamento do supermercado sentada na moto. Você olha, aí você pensa assim, qual que é o meu olhar como RH? Se ela não está tendo cuidado na hora de fazer uma entrevista, como que vai ser o trabalho dessa pessoa? É aí que está o tal do feeling. Né? Então, entrevista online? Esteja num lugar silencioso. Pode fazer pelo celular, mas desde que a internet esteja funcionando, que não fique... que você não entende nada. Se prepare. Vai para a empresa,
isso na entrevista online também, mas leia sobre a empresa. Porque às vezes as pessoas falam assim, já aconteceu da gente mandar um candidato para o cliente, aí o candidato fala assim, tem dress code? Vai ler da empresa. Olha lá, abre o Instagram da empresa, vê como que as pessoas lá trabalham, vê como que essa empresa se posiciona. Porque assim, se é, por exemplo, um escritório de advogados, não tem um dress code, mas você já imagina que advogado vai estar bem vestido. Uma camisa social, uma calça mais arrumada, um sapato. Você vai de calça rasgada? Não vai. Então, assim, agora, é uma empresa de marketing, que é uma empresa mais disruptiva, uma empresa de inovação, vai de calça jeans e camiseta, tá tudo bem. Então, são cuidados que a gente tem que ter nesse momento. E a outra dica que eu dou é, não queira adivinhar o que o entrevistador quer que você fale. Porque, às vezes, o entrevistador pergunta assim, né? Que nem eu usei lá no começo. Me conta como que era a sua estratégia de vendas? Aí, na cabeça do entrevistado, tá assim, ó, do candidato, o que será que ele quer ouvir? O que será que ele quer ouvir? E aí ele se embanana. Seja você. Seja você. Fala o que você tem para falar. Isso. E se não tiver nada para falar, não fala. Pronto, acabou. Não sei, não fazia isso, não tem experiência. É porque a gente percebe, né, que a pessoa está mentindo. E aí fica pior. Fica pior. Acho que a sinceridade é bacana. Exatamente. O cara gostar da sua sinceridade ali. Agora É uma troca ali no caso, né? De a proposta que está sendo entregue ali, né? Exatamente. Tá, pode ser que a pessoa chegue e fale assim, não me enquadro aqui, eu olhei para isso, não é para mim. O recrutamento e seleção é para os dois lados. A seleção, o processo de seleção. Então, eu fui na empresa, a entrevista é presencial, eu cheguei na empresa, fui mal recebida, a empresa estava suja, eu vou falar, ai, será que eu quero mesmo trabalhar aqui? Exatamente. É para os dois lados. Vocês falaram de currículo, e nesse mesmo curso que eu fiz lá, que falou do pessoa jurídica não tem sentimento, ele falou algo que aí isso eu levei para a vida e foi muito bom, que é assim, ele falou assim, currículo não é um papel que você entrega. O currículo você entrega trabalhando, né? É com o seu trabalho, o seu posicionamento. Aí depois você formaliza com esse papel aí, mas o cara já viu o seu trabalho, ele já conhece. Isso para quem já está no mercado, né? É importante o colaborador ter essa visão. Ele está trabalhando e a coisa já está acontecendo, ele já está entregando o currículo dele. Perfeito. A disposição dele, o comportamental que a gente discutiu tanto aqui, já está acontecendo. Amanhã esse meu colega de trabalho pode estar em outro lugar. E vai indicar. E ele já tem o meu currículo aqui, cara. Amanhã eu estou no mercado, mas um fornecedor daquela empresa que eu lidei. Perfeito. Então, assim, ele tem que estar... independente do setor que ele trabalha, ele nunca é uma ilha, né? Sim. Ele sempre vai ter contatos. Sempre. E isso, ali ele está entregando o currículo dele. Legal. Como que é o proceder dele, como que ele atua, como que ele se porta. Então eu me lembro que ainda a Você S.A. eu comprava uns livrinhos que tinha etiqueta no trabalho. Hoje não, legal. hoje o cara pesquisa na internet. Na nossa época você tinha que ir lá na banca e tal. Então era etiqueta no trabalho. Restaurante, viagem, como que você se porta, como isso que você falou da roupa, né, avaliar... Então, o colaborador estar atento, cuidar dessa parte, né? Como é que vocês têm visto isso aí, essa coisa? É real? Primeira coisa, né? É real esse negócio do... Ou não, é o papel mesmo, ou fala muito... E para quem não está no mercado, eu acredito que ele tem que ter essa concepção de que desde a escola... essa coisa da indicação, ela é muito forte. Muito. E que o meu proceder, a minha aparência, o meu modo de falar, tudo isso me inclui no mercado de trabalho. Acho que tudo tem a ver, me corrijam aí, mas tudo tem a ver com... Não existe vida pessoal e vida profissional, gente. A coisa é muito ampla. É quem você é. É quem você é. Exato. Então, assim, num jantar ali da família, tem uma oportunidade de emprego, cara. Exato. Né? Alguém pode olhar e falar, cara, como esse cara se comunica bem. Nossa, como eu gostei de como essa menina... E vai surgir, não sei, isso é real? Como é que vocês veem isso? E o pessoal, vale a pena estar atento a isso e começar a investir nessa coisa? Sem dúvidas. É exatamente o que você trouxe. Assim. Então, a indicação ela é muito real. E a gente vê muito isso, né? Ali mesmo na consultoria. Então, por exemplo, às vezes a gente entrevista várias pessoas e aí a gente fala assim, poxa, essa pessoa aqui, hein, se ela quisesse, daria muito bem para tal cliente. Poxa, essa pessoa aqui, hein, né? Tem essa vaga, mas tal pessoa, não, essa daqui, acho que para esse cliente, acho que não dá. Então, é muito real. Então, eu não estou vendo o currículo, eu estou vendo o perfil comportamental. Perfeito.
Então, é muito real. E é importante, sim, que as pessoas se preocupem, mas é como eu disse, o principal é que ela entenda onde ela está indo, para onde ela quer chegar, ou onde ela quer estar atuando. Né? Então, é isso. Hoje o home office, né? Eu trago isso. Então, o home office, aí você pega, poxa, a pessoa tá de pijama, tá... descabelado. Não, você tá trabalhando, sabe? Então, assim, penteia pelo menos o cabelo, bota uma roupinha ok. Da cintura para baixo, você pode estar de pantufa e shorts, mas coloca uma blusa que sabe? Então, para o seu trabalho, é isso. Tem que cuidar. Eu vejo que às vezes a pessoa não cuida bem da imagem, né? Aí vai de qualquer jeito. Eu antes de ser líder, né? Eu precisava parecer ser líder, né? Então eu já colocava a calça social, sapato social, camisa por dentro, eu não era. Mas quando alguém chegava ali no departamento, aí vinha falar comigo. Você é a gestora? Eu falei, não, ela não está aqui na mesa, é porque ela não estava, né, na mesa, ela não está na mesa, ela saiu, mas ela volta. Tá? Então, assim, as pessoas precisam te enxergar como você sendo, né? Às vezes você não tem nada, mas já tem um conceito formado de você. Isso que você está falando, o menino estava aqui, o Hugo, quero falar sobre ele. Ele estava bem vestido, de camisa, ele estava em cima do telhado, trabalhando na parte de manutenção. Caramba. Você vê? Então, assim, ele falou, não, eu estou abrindo minha empresa, eu tenho que... Perfeito. Eu tenho que estar bem. Perfeito. Sabe? E isso que você falou é muito importante. Eu vi isso na minha carreira. Antes de eu chegar no próximo passo, eu já me portava como tal. É isso aí. E aí as pessoas vêm e, ainda que você não esteja lá, ele te olha como alguém que pode estar lá. Exatamente. Esse cara pode estar lá. Sim. Né? Então é se preparar, por mais que a gente falou que hoje não tem como você ter essa visão tão longa, mas cara, existe para onde eu estou indo. Você sabe o ponto mais importante assim que a gente analisa muito das pessoas é a atitude, entendeu? Às vezes a pessoa muito boa tem um conhecimento, tem habilidade, mas não tem atitude. Então você vai para onde? Você vai para lugar nenhum. Quem cresce nas organizações é quem tem atitude. Às vezes eu não sei, mas eu vou tentar fazer. Se der errado, beleza, a culpa minha, eu aprendi, né? E para isso o gestor ele tem que estar aberto para isso, né? A esses erros, porque a partir de uma atitude dessa que pode trazer uma solução para um problema, entendeu? Então a pessoa teve a atitude de fazer o negócio acontecer. É melhor um feito do que o não feito, né? Então vai. Aí essas pessoas que não têm atitude não crescem na organização, acaba ficando aí o que ela faz, reclama. É o problema. A culpa é do outro. A culpa é do outro, é do gestor. O outro é intrometido. O problema é da Camila, porque a Camila tá tendo atitude de fazer alguma coisa, eu não tenho atitude, ela fica babando ovo, desculpa a expressão, né? Babando ovo. Eu critico a atitude. Exatamente. Exatamente. Não sei o que tá ela dando lá palpite, ninguém pediu a opinião, ninguém perguntou. Ou o pior de todos, que sempre foi assim as coisas, a pessoa agora acabou de chegar, já quer mudar tudo. Exatamente. Mas precisa disso, aí tá na mesa de reunião, se posiciona. Não aceita tudo, coloca seu ponto de vista. Beleza, você tá errado, mas tenta, entendeu? Perfeito. Mas tenta, é isso. Muito bom. E Camila, para finalizar, fala um pouco aí do seu treinamento, né? Você tem um treinamento aí que você desenvolveu. Isso, a gente tem um curso de formação em analista de RH. Até foi uma pergunta que você trouxe lá no início, né, de estar preparado. O RH, como que o RH vê? Quais as perguntas que o RH faz? O RH está preparado para... Né? Então, pensando também nessas questões do estar preparado, eu desenvolvi esse curso. São 10 módulos, é um curso de 40 horas, presencial, porque eu acredito muito na troca. E onde o objetivo é trazer prática para essas pessoas, ou que estão saindo da universidade, estão se formando ali na área, ou pessoas que estão já atuando mais numa função de auxiliar ou de assistente, que querem conhecer mais. Ou até pessoas que querem mudar de área. Já sou um analista de RH, mas eu só fico no recrutamento, eu quero conhecer um pouco mais. Então, a gente está com esse curso, a gente está na primeira turma agora, a gente está no 4º módulo, então o objetivo é que a gente já termine essa turma já com uma nova, então é esse o objetivo. E aí lá a gente fala de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. É presencial. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu tenho ouvido muito de lojistas e outros pequenos empresários e tal, dessa dificuldade que a gente comentou aqui de contratação e de pessoal para trabalhar.
esse conteúdo programático vale a pena para um empresário desse, de repente, porque ele não vai ter um RH, para ele também começar... É legal? Atende Sim. esse nicho? Atende, Ele sim. é muito grande. E atende super, até porque, primeiro, essa pessoa, às vezes ele não tem condições de contratar alguém e ele vai executar, então ele já tem algumas práticas, ou se ele puder contratar alguém, ele também já tem um conhecimento mínimo para poder orientar essa pessoa. Show. Exatamente. E o bom do curso é que realmente é um curso que a gente coloca a teoria e a gente pratica. Porque o que acontece hoje nos cursos? Você pega, você faz um curso, só teoria, teoria, teoria. Aí quando você vai implementar, você não consegue, porque você não praticou. Então, no curso, a gente literalmente pratica. Então, vamos fazer um recrutamento de seleção, vamos fazer uma simulação aqui, vamos criar um currículo. Legal. A gente faz tudo lá, porque a gente entende que já tem que praticar, porque a pessoa precisa sair dali e aplicar. E eu não precisaria ser de RH. Não. Basta lidar com pessoas, Sim. gestão seria interessante. Sim. Atende, eu Sim. vou conseguir absorver. Atende. E aí a gente tem também um projeto de levá-lo em company. Então, por exemplo, uma grande empresa, eu tenho aqui 3 assistentes que eu quero desenvolver. Beleza, a gente leva em company e faz. Então, Tá, e onde que as pessoas te procuram, no caso? podem procurar no nosso Instagram, que é CN, C de Camila, N de Negro, _ consultoria RH. Ou então, acessando lá já vai ter o link para os nossos WhatsApps e tudo mais. Perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado, Jairo. Foi ótimo. Até a Eu que próxima. agradeço essa oportunidade. Pessoal, então, se curtir esse conteúdo, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário que nós estaremos respondendo, né, caso tenha alguma dúvida, acabou ficando. Então, até a próxima, até o próximo episódio.